Estamos iniciando mais um Papo Bernardiano e antes que a gente inicie, peço para todos vocês que estão nos assistindo se inscrever no canal Papo Bernardiano em todas as redes sociais, no Instagram, Papo Bernardiano e Bruno Bernardo 300. E hoje nós vamos falar de um assunto peculiar, algo que muitas pessoas já tinham pedido, mas como de praxe, a gente vai apresentar o nosso co-hoster do Papo Bernardiano e eu faço sempre a mesma pergunta. E aí, Marco, tá tudo bem? Tá tudo certo. Satisfação nessa retomada, né? A gente passou um curto período aí, né? Dessas gravações. Mas eu também vou ser meio repetitivo. Vou te dar mais uma vez os parabéns aí pelas suas escolhas, né? Muito obrigado. Isso torna o seu podcast um dos mais ecléticos que a gente conhece. E hoje a gente traz uma figura ilustre, uma pessoa pela qual eu tenho tamanha gratidão, porque em muitos momentos da minha vida esteve comigo, orando, clamando ao Senhor para me ajudar. E hoje a gente vai falar de um assunto onde ele é expert, porque ele vive isso. Eu estou falando dele, que é pastor da Igreja Batista do Povo, casado, né? Bom falar que ele é casado, pai de 2 filhos, graduado em Teologia Bíblica, bacharel em Teologia e ênfase em Missiologia, que eu vou querer saber o que é isso daqui a pouco, que é capelão da Associação de Cristo, né? Dos PMs de Cristo, e está na capelania há algum tempo, ele vai contar essa história pra gente. Eu falo nada mais, nada menos que o ilustre pastor Joanã Nogueira. Até fiquei emocionado agora, pastor. E aí, tá tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite. Que Deus abençoe vocês, todos aqueles que nos assistem. Bernardo, Marcos, para nós é uma alegria, como eu já disse agora há pouco, fora do ar, estar aqui com vocês. É uma honra e eu disse também que é um prazer sempre falar sobre capelania, é aquilo pelo qual os nossos olhos brilham, né? A gente fala com muito carinho e com muita paixão. Eu aprendi logo cedo isso, que tudo que você fizer, você, principalmente para o Senhor, tem que ser com paixão, né? E aí a ideia é essa. E a gente já quer saber como é que chegou o pastor Joanã, antes de ser capelão. Como foi o chamado de Deus para você ser pastor, para você chegar no pastoral e até a chegada na Igreja Batista do Povo? Olha, Bernardo, é uma excelente pergunta. Eu sempre falo, né, as pessoas que me perguntam sobre isso, às vezes não, mas como forma de testemunho, eu sempre falo sobre esse capítulo da minha vida, onde tudo começou, porque é interessante que eu falo que cresci à luz do ministério pastoral, mas por muito tempo eu resisti, eu não queria ser. E não é por rebeldia, por nada disso. É por saber entender da responsabilidade que é você ser um pastor. Pode parecer que não, né? Talvez alguns não pensem assim, mas porque você vira vitrine. E eu, desde criança, não vou contar tudo porque é um testemunho muito longo, mas desde a primeira fase da minha vida, aos 3 anos de idade, a minha mãe, já falecida, e o meu pai, eles me contavam que eu faleci. Eu comecei a convulsionar numa tarde, morava aqui no Jardim da Saúde, e com a minha família, eu sou caçula de 9 filhos da minha mãe, 6 mulheres, 3 homens, né? E eu então comecei a convulsionar, a babar, parecendo um ataque epilético, e eu faleci, perdi os sinais vitais na ida da minha casa para o hospital. Enfim, chegou lá, os médicos constataram, falando, olha, chamou meu pai e falou, o menino não tem vida, pai, não tem nem o que fazer, não tem como levar a UTI, porque eles não têm sinais nele. E meu pai chamou, aí o médico disse, quero falar com a mãe dele, deixa eu falar com a sua mulher, eu quero dar notícia. Então ela foi, aí meu pai falou, minha mulher não veio, doutor, ficou em casa, falou, vai chamá-la. Aí meu pai foi em casa, chegou lá, minha mãe perguntou, cadê o Joanã? E meu pai não teve coragem de falar, falou, o Joanã, ele não tá passando bem, o médico disse que quer falar com você, jogou a bola pro médico. Aí o médico, aí minha mãe falou, pera um pouquinho, era um mês de junho, julho, frio em São Paulo, ela falou, vou buscar a minha Bíblia e um cobertor que eu vou trazer meu filho de volta. Meu pai não falou nada. Chegou lá, ela disse, doutor, e aí, como que está o menino? O médico falou, mãe, eu não tenho boas notícias, seu filho veio a óbito. Ela falou, não aceito. Não aceito e eu vou orar.
Ele falou, mãe, a senhora não está entendendo, não tem mais o que rezar, orar, seu filho já foi, mãe. Ela falou, doutor, tudo que o senhor aprendeu na medicina, eu peço ao senhor encarecidamente que o senhor faça, coloque em prática agora. Porque eu vou ali no corredor do PS orar e eu vou sair daqui com meu filho nos meus braços. Assim ela fez. Foi o médico sem saber o que fazer, porque realmente minha mãe orou por 3 vezes, ajoelhada no PS, corredor do PS, abriu a Bíblia na passagem de Lázaro e fez um acordo com Deus. E pelo que eu saiba, teologicamente, Deus aceita esses acordos, né? Esses, vamos chamar de pacto, como Ana, mãe de Samuel, fez com Deus. Ela disse assim, se eu sair daqui com meu filho, estou contando isso porque tem a ver com pastorado, tá bom? Não, claro. Ela falou assim, se eu sair daqui com meu filho nos braços, Senhor, assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, tu podes ressuscitar o meu filho, ele será um pregador da tua palavra, ele será um pastor. E aí começa a minha história, né? E aí, na 3ª vez que o médico só pegava a minha cabeça, tentava chegar perto do tronco, do joelho, na 3ª vez eu dei um grito, falei, mãe. E aí ela levantou rapidamente, entrou no quarto e falou, falei para o senhor que o meu Deus é um Deus de milagres. Ele falou, dona Terezinha, vai lá fora, continua a rezar, que as suas rezas estão me ajudando. Minha mãe era bocuda, falou, rezar não, doutor, eu não rezo, eu oro. Falou, dona Terezinha, seja o que for, tá me ajudando. E assim, eu passei só a noite toda ali no quarto, né, numa enfermaria. No dia seguinte, eu levantei para ir ao banheiro, não sabia onde eu estava, perguntei para minha mãe, ela falou que eu tinha tido uma dor de cabeça, que eu tinha ido ao médico. Aí eu falei, quero ir no banheiro. Quando eu levantei, né, da cama para ir no banheiro, eu desmontei. Minhas pernas não respondiam. Aí minha mãe chamou a enfermeira, falou, meu filho vai ficar com sequelas, porque ele não está conseguindo andar. A enfermeira falou, não, mãe, a senhora não está entendendo. Seu filho até poucas horas não tinha sinais vitais. Seu filho está bem, vai ficar bem, está recuperando. E assim foi. E daí, a minha mãe, por isso que eu disse que eu cresci à sombra do pastorado. Minha mãe, Bernardo, não me deixou esquecer que ela tinha feito um pacto com Deus e que eu era o escolhido e que eu seria um pregador da palavra de Deus, sabe? Então, assim, eu me sentia assim, aquele menino, aquele adolescente que, lógico, todo mundo tem pecado, mas que não podia pisar fora da faixa, entendeu? Qualquer coisinha minha mãe falava, olha, você é o escolhido de Deus, você é um pastor. Eu falei, mãe, só tem que me lembrar toda hora, foi a senhora que fez esse acordo com Deus, não fui eu, né? E assim foi. Então, eu era uma pessoa, um menino muito tímido. Eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Isso eu falava para Deus, né? Como alguns profetas disseram para ele, Ezequiel, se não me engano, vai dizer, Senhor, eu sou um menino, o que o Senhor está me mandando falar? Tenho pouca idade. E Deus fala para ele, não, eu vou colocar a minha palavra na sua boca e tudo quanto eu disser, você vai falar àquelas pessoas. E assim eu cresci até no momento em que realmente foi ainda muito novo também, 20 e poucos anos, foi quando eu fiz o primeiro seminário, né, teológico, e conheci a Eliana, minha mulher, e então... E de lá para cá, passaram mais uns anos, mas eu já pastoreava, eu já pregava, sabe? As pessoas me viam e já se aconselhavam comigo. Às vezes eu ficava meio encabulado, que às vezes mulheres casadas chegavam para mim no trabalho, né? Até então não era pastor ainda por ofício, e aí falava assim, começava a abrir o coração para mim. Era interessante, olha, eu tenho um problema com meu marido e tal, eu ficava pensando, falei, meu Deus, o que eu tenho com isso? Se ela tem um problema com o marido dela, sabe? Parece que aquilo já naturalmente e foi me atraindo, Deus foi me cercando, até que um momento certo, né, na minha vida, eu creio que há um momento para todas as coisas, né? Salomão disse isso debaixo do céu, e então eu procurei o meu pastor, e falei para ele, olha, isso aconteceu comigo assim, 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 o que o senhor acha? O senhor acha que eu sou pastor? Ele falou, o chamado é a convicção, você que tem que me dizer. Mas eu vejo sinais na sua vida, assim, Joana. E então nós vamos tocar. E aí de lá eu fui ordenado, depois eu falo aí também, tem no meu currículo que eu sou da Urmiban, Ordem dos Pastores dos Ministros Batistas Nacionais, né, como se fosse a nossa OAB, vamos dizer assim, sou ligado, quer dizer, respondo pelo que eu falo, pelo que eu faço, pelas minhas atitudes, tanto a minha igreja, né, sou um dos pastores na Batista do Povo, na área de capelania, e também pela Urmiban, né.
Então foi assim que a minha história começou e eu cheguei até aqui, né? A minha trajetória como pastor foi essa. Então, na verdade, o senhor foi escolhido por Deus e pela sua mãe também, né? E uma coisa que o senhor chegou a falar que, como disse Salomão, debaixo do céu há tempo para tudo, não é verdade? Tudo tem o seu tempo, tudo Isso. tem o momento certo de acontecer. Sim. A gente não pode tentar atropelar as etapas, né? Como o próprio Abraão fez, Exato. né? Que hoje a gente vive uma guerra ainda fruto, né? Da ansiedade de Abraão de ter um filho. Exato. Mas ainda, nesse tema que eu gostei muito de saber, as orações da sua mãe, né? A gente na Bíblia tem algum fundamento bíblico que fala da oração dos pais pelo filho? A gente tem uma base bíblica para falar assim, a oração da mãe, a oração do pai, a oração da família tem poder? Sim, tem. Se você parar para pensar, se a gente analisar no próprio Êxodo, quando um dos mandamentos, né, ali Deus vai falar, honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E é interessante, Bernardo, porque por muito tempo pensei, como muitos, né, pensam também, que o fato de, quando Deus fala para que, se honrarmos pai e mãe, é um mandamento, portanto, com promessa, seus dias de vida na terra serão prolongados, e eu ficava pensando assim, mas pera um pouquinho, e aquele que bate na mãe, né? Bate no pai e vive bastante, né? Fala, não está batendo isso daqui. Então, no original hebraico, o sentido de honrar pai e mãe e prolongar os dias de vida na terra era porque, segundo a lei mosaica, se o filho desonrasse o pai e a mãe, os pais poderiam levar os seus filhos até o sacerdote e o sacerdote, então, poderia pedir para que ele fosse apedrejado até a morte. Então é isso que Deus quer dizer, honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias de vida. Ou seja, para que você não seja apedrejado, para que você não venha morrer, né? Então essa é a maior base que nós temos para respeitar e honrar pai e mãe. E nós também tem outros textos bíblicos que falam, né, sobre o Provérbios, também vai falar muito sobre isso, né? Filho, ouça o teu pai, tua mãe, porque na verdade eles têm bênçãos ou maldição sobre nós. Essa é a verdade. Então, os pais podem tanto abençoar quanto amaldiçoar seus filhos. Tanto é verdade, eu não sou psicólogo de formação, mas nós, nos seminários, a gente vê muito aconselhamento pastoral que fala muito da psicologia, né? A gente lida muito com a psicologia. Por exemplo, quando nós vamos aconselhar num gabinete e as pessoas têm problemas na área emocional e assim por diante, a primeira coisa a pergunta que a gente faz, como os psicólogos, me fala um pouquinho da sua infância. Né? É assim. E o que dá para perceber nesse pequeno período do diálogo que já começou aqui, que era uma missão para ambos, né? Porque a fé não se mede, né? E ela chegou com uma convicção tão grande na frente do médico, falou, não, pode deixar que eu vou fazer minha oração. Me parece até que no momento tão crítico ela estava calma, estava tranquila ali. Falou, não, eu vou fazer minha oração, eu vou resolver, vai ficar tudo certo. E era uma missão, porque além dela fazer a parte dela que ela fez com perfeição, ela ainda tinha que vinculá-lo, né? Ainda tinha que dar certo contigo, porque se em algum momento falasse assim, não quero, isso não é para mim, né? Então me parece que é uma missão que já vem ao longo do tempo e tinha que ser assim mesmo, né? Muito bem observado, Marco. É isso mesmo. Interessante como Deus sabe de todas as coisas, né? Ele é onisciente, é onipotente e onipresente. Então, ele já sabia, eu penso assim, né? Do pacto que a minha mãe faria com ele. Então, na verdade, eu sou escolhido desde o ventre da mãe. Já que você tocou nesse assunto, né? Nesse ponto, eu vou dizer mais algumas nuances sobre o que estava em torno de mim. O meu nome, já começa com o meu nome. O meu nome, Johanan, no original hebraico é Yohanan, Y-O-H-A-N-A-N, 2 circunflexos no O, né? E um tio no último A, Yohanan. Yohanan quer dizer, Deus é misericordioso. E a minha mãe, quando teve a maioria dos meus, ou todos, menos eu, dos meus irmãos, a minha mãe ainda era católica, apostólica romana. E todos os meus irmãos e irmãs têm nomes compostos, né? De santos. Nada contra, mas é José Jorge, José Marcos, Dalva Maria, Aparecida Mirane.
E aí, quando vem a raspa do tacho, como dizem lá em Minas, né? Esqueci de dizer que eu sou mineiro, viu? Aos mineiros aí um grande abraço, né? Diz que mineiro não nasce, estreia, né? A gente sabe como funciona lá em Minas. Então, quando minha mãe estava grávida de mim, que seria o último, nos idos ali de 60, década de 60, então chegou uma serva do Senhor lá em casa. E a década de 60 não tinha ultrassom, né, gente? Vamos combinar aqui. Então, essa serva do Senhor disse para minha mãe assim: irmã, você tem um varão no seu ventre. E Deus manda dizer que o nome do menino vai ser Joanã, para a irmã colocar Joanã. Meu pai e minha mãe ouviram esta palavra. E aí eu nasci. E quando eu nasci, um olhou um para o outro e falou assim: o nome do menino você já sabe qual vai ser, né? E aí foram procurar na Bíblia, acharam, e tem outros textos na Bíblia, mas eles acharam Neemias 12, reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Tá lá o nome Joanã. Está também na genealogia de Jesus, vai aparecer o nome Joanã, entre outros, né? Outros livros. E então não tiveram dúvida, colocaram. Então é isso que você falou também, Bernardo. Quer dizer, eu me sinto, né, escolhido antes, não é nem no ventre, antes do ventre. E teologicamente isso para mim faz todo sentido, tem uma explicação. O Salmo 139, Salmo escrito por Davi também, entre outros que ele escreveu, tantos outros, o Salmo 139 fala sobre isso, fala sobre a soberania, a presciência de Deus. Davi lá vai dizer: antes que as palavras cheguem à minha boca, tu já as conhece de cor. Quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, o Senhor já me via. Quando os meus ossos estavam sendo tecidos no ventre da minha mãe, todos os meus dias, ó Senhor, foram escritos no teu livro. Então, eu costumo dizer isso na capelania, inclusive no luto, né, que a gente chama, que nós sabemos a nossa história de forma fragmentada, aquilo que a gente já viveu, não é isso? Quando passamos, recordações, lembranças. Deus conhece toda a nossa história de uma vez só, porque Ele é o Senhor, né, do tempo. Ele não está no nosso tempo Cronos, mas o seu tempo é Kairos. Então, Ele olha e vê todas as coisas. Então, Ele viu, né? Quer dizer, de toda a minha família, eu sou o único pastor e agora, com muita alegria, eu falo, meu filho mais velho também foi ordenado uns anos atrás, né? Eu estava na ordenação do seu filho. Pronto, então você viu que eu não estou mentindo. E agora ele está morando na Europa, é isso? Está morando na Itália já há 2 anos, foi tirar a cidadania dele, fazer a cidadania, mas já com o objetivo de ir para a Austrália. Uhum. Eu costumo dizer, não para todos, né? Agora para um público maior aqui, que ele chama Yohanan, então eu pus no original hebraico o nome dele, Yohanan, cortei os acentos e pus Yohanan, como se escreve. E aí ele fala: pai, se fosse para eu ganhar dinheiro, eu ficaria na Itália, na Europa, eu vou falar da Itália, onde ele está. Assim, você é muito bem remunerado, o custo de vida é baixíssimo, baixíssimo. E você é bem remunerado, você paga o aluguel, é muito, muito abaixo do que a gente paga aqui. Enfim, daria para ele ficar ali, comprar um excelente carro, ter excelentes roupas que um jovem gosta, e assim por diante. Ele falou: mas não é isso que eu quero. Eu sinto um chamado de Deus para mim, para a Austrália. Né? E, de novo, eu não estou pensando em números. Lógico, lá com certeza ele vai ser abençoado também. Mas o intuito maior, o objetivo, é atender ao chamado do Senhor. Né? E ele também já teve esse chamado, sente esse chamado, é Sim. o que ele quer. Olha só, uma coisa linka a outra. A minha mulher, rapidamente, quando eu a conheci, só não posso chorar, né? Quando eu a conheci, falei das intenções para ela, né? O crente não namora por namorar, ele namora para casar, né? E aí eu falei para ela, olha, eu tô bem intencionado, eu quero casar com você. Não demorou muito, eu já sabia que ela era a mulher da minha vida, né? Uhum. E daí ela falou para mim: eu tenho uma coisa para te falar, eu não posso deixar de te falar. Eu falei: o que foi? Falou: olha, eu não tenho uma trompa e um ovário acho que comprometido, e de maneira que a possibilidade de eu engravidar pela medicina, ela é mínima. E o médico me disse, que me operou, disse: olha, você, quando tiver um rapaz interessado em você para casar com boas intenções, você fala para ele, porque às vezes tem um sonho de ter filho, você vai matar o sonho do rapaz. E assim ela fez, me falou.
Eu tinha levado, eu a tinha levado no Bexiga, na época que tinha aquelas excelentes pizzas, né? Que dava pra gente frequentar, né? O bairro do Bexiga. Exato, ali italiano. E aí levei numa pizzaria muito legal, queria impressionar. Aí ela me falou isso. Aí eu, pensando, né, que ia destruir meu sonho, que eu fosse desistir dela, eu dei risada na cara dela. Você lembra o que aconteceu comigo, né? Eu dei risada, eu já tava cheio de fé, cara. Eu dei risada, eu falei assim... Ela falou, por que você tá rindo? Falei, você acha que isso aí é problema pra mim, querida? Não é, não. Nós vamos ter um filho, o nome dele vai ser Yohanan. E eu tenho 2, é um casal, o Yoha e a Mari. O primeiro filho, quando foi concebido, Deus me falou, é um menino. E eu falei, então tá, o nome dele vai ser Yohanan. Sem ultrassom. Nós não fizemos, por opção. Quando ela avançou na gravidez, eu comprei um carrinho de pilhas, controle remoto. Aí você me pergunta, mas pastor, como você sabia? Sabia? Quem falou? Espírito Santo. E mais, falando de milagre, nas primeiras semanas de gestação, a minha mulher o feto começou a descolar da placenta. Então, seria um aborto natural. Ela ia abortar. E aí foi aos médicos, tinha uma médica japonesa, né, muito boa, cuidava dela e tal. Ela falou, olha, o que dá para fazer é o seguinte, você vai tomar uma medicação que chama inibina, você vai ficar deitada aí por quase um mês, sem fazer esforço físico, só indo ao banheiro, e vamos ver o que dá. Eu não te prometo nada. Olha só. Aí eu falei com Deus. Foi um dos momentos que eu falei com Deus, e eu sempre falo com Deus respeitosamente, né? Eu não tenho por que pôr Deus na parede, Deus não é obrigado a nada, eu sou o servo, Ele é o Senhor. Esse é o meu relacionamento com Deus, né? Biblicamente é isso. Negócio de pôr Deus contra a parede, que olha aqui, não, eu não sou louco. Então eu falei para ele assim, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem todo o poder. Assim como o Senhor me ressuscitou um dia, o Senhor pode fazer também com o meu filho, dar vida ao meu filho. Deixe meu filho nascer, Senhor. Eu disse a ele, o nome dele é Yohanan. Deixe meu filho nascer. Eu te peço em nome de Jesus, o Senhor pode todo poder, o Senhor tem todo poder, pode todas as coisas. Tu és um Deus de pacto. E a mesma coisa que a minha mãe fez comigo, eu fiz com o menino. Eu falei, olha, eu vou criá-lo para tua honra e para a tua glória, para ser um pregador da tua palavra, Senhor. É isso que eu posso oferecer. Ofereço o meu filho ao Senhor. Não deu muito tempo, passou muito tempo, né? Ela foi melhorando. O menino nasceu, um meninão, né? E depois, para confirmar, ainda teve mais a menina, a Mari, que veio um pouco depois. E é isso. Então, quer dizer, a história se repete, né? Ele conta esse testemunho também, por onde ele passa e prega, né? Então, assim, Deus age em nós de uma maneira, às vezes, que a gente não entende. As coisas de Deus, elas não é uma ciência exata, né, pastor? A gente, às vezes, tenta entender e não entende isso, né? Porque se Deus fosse capaz de ser testado, talvez nós seríamos os primeiros a desacreditar. É verdade. Porque o nosso Deus, ele se sobrepõe à ciência, se sobrepõe às experiências, né? Isso. Ao modo empírico de ser. Isso. Né? E é muito gratificante saber que Deus, ele está conosco todo o tempo e ver ele agir na vida do Senhor, trazer esse testemunho pra gente, que não era combinado, né? Que a gente não combinou pauta. Pois é. Mas já vem aqui para abençoar esse cenário, abençoar as nossas vidas. E a gente precisa progredir no assunto e dizer... e perguntar ao Senhor, em que momento de toda essa turbulência o Senhor vem de uma família que crê, é o fruto do que crê, e chegou no momento e falou, vou trabalhar na capelania. E hoje o Senhor é um capelão extremamente respeitado, né? Nós somos policiais militares, o conhecemos muito, o Senhor sempre está conosco em diversos momentos. Quando foi esse momento que falou assim, vou ser capelão, vou trabalhar com... são policiais militares ou o senhor trabalha com outras instituições também? Também trabalho na Polícia Federal, na Superintendência da PF na Lapa, já há 5 anos. A gente conversou aquele dia, né? Isso, inclusive ontem eu estava lá falando para o pessoal, né? Agentes, delegados, pessoal contratado, e também levamos essa mensagem lá. Em que momento que
o pastor Joanã, além de pastor, falou você também capelão? Olha, eu creio que o chamado de capelão sempre me acompanhou também. Por quê? Porque eu sempre gostei, são ofícios pastorais, né? Você ir fazer o velório, o ato fúnebre, visitar as pessoas nos hospitais, nas suas casas, isto é uma capelania, mas também faz parte do ofício pastoral. Mas eu sempre fiz com tanto amor e com, sabe, com tanta paixão que, dado momento, eu estava vindo, eu estive à frente de uma igreja nossa lá em Guarulhos, uns anos atrás. Fiquei 8 anos e 3 meses, mais ou menos, é uma igreja filha da Batista do Povo. E depois desse período, o pastor Jonas entendeu me chamar de volta para a sede. Foi assim. No que ele me chama de volta para a sede, então ele falou, Joana, eu falei, tá bom, pastor, e agora eu me apresento, né, aqui ao Senhor e o que eu vou fazer? Ele falou, olha, eu vou dizer os planos que eu tenho para você. Eu estou precisando de um capelão. Eu sabia bem que era o capelão, eu tinha servido na polícia do Exército. Né? Lá é muito comum para nós, estava falando com o Marco antes de o senhor foi iniciar da PE? Aqui. Eu fui da PE. E daí eu sabia que era um capelão. Aí ele falou, estou precisando de um capelão aqui na igreja. Não só para a igreja, mas eu tenho um trabalho, Coronel Terra, né? Eu não sei se eu disse também aqui, eu sou voluntário, capelão voluntário na Associação PMs de Cristo, né? Já há quase 10 anos, quase uma década. Então, naquele momento, ele me chamou e falou, eu quero estreitar a parceria que eu tenho com os PMs de Cristo. Os PMs de Cristo, eles fazem capelania principalmente na Polícia Militar, mas não só, na GCM, a PF ainda não tinha acontecido ainda. Mas eu quero que você se dedique, não só isso, nos hospitais, no luto, eu quero que você vá. Para tanto, o pastor Jonas é o pastor era, né, o pastor presidente muitos anos da Batista do Povo, agora está o pastor Ivener Solé. Então, ele disse, Joana, mas eu não quero que você vá de qualquer maneira. Eu quero que você faça cursos na área de capelania, que se torne um doutor. Eu pensei, eu já tinha 9 meses de um curso geral de capelania, cara. 9 meses, é uma gestação. Né? Ali já dava várias horas. Eu tive vontade de falar para ele, pastor, né? Que você sabe, quando é o comandante, você tem que medir as palavras. Eu falei assim, tá bom, pastor, mas... o senhor quer que eu faça mais capelania? Mas quando ele falou isso, eu quero que você torne um doutor. Ele sabia, ele que tinha me incentivado, enfim, para que eu fizesse esse outro. Falei, tá bom. Ele falou, só que agora ele me empurrou um papel em cima da mesa e falou assim, ó, tem um curso aqui na área hospitalar, que é da helenivação. Para mim, na área hospitalar, é o melhor curso na área hospitalar do Brasil. Quem conhece helenivação sabe disso, né? Uma capelã de quase 40 anos aí, inclusive deles, 30 anos no Hospital das Clínicas, comandando a capelania e tudo mais. Aí ele falou, não perca, já faça inscrição, você tem 1 dia para fazer a inscrição. Aí eu já comecei a fazer alguns módulos lá do hospitalar. Depois terminei, veio mais a capelania que tinha que ser feita pelos PMs de Cristo, que são mais 4 meses, 3 meses teóricos e 1 na prática, né? Já no meio dos mics ali e tal, que para mim é um ambiente muito... que eu tenho muita familiaridade, porque eu fui polícia também, né? Então, não amedronta, eu sei ler patentes, eu não vou chamar o coronel de cabo, nem o cabo de coronel. Não tem esse risco. Um probleminha. Isso. Como o pessoal fala, né? O paisano chega e já troca tudo. É paisano, coitado, deixa o cara, né? Mas então naquele momento que começou, a capelania surgiu mesmo, né? Efetivamente. Eu estudei um pouco mais, eu fiz os cursos. Para você ter uma ideia, eu tenho mais ou menos 650 horas de curso de capelania geral. Né? Então, nada é por acaso. Não é isso? Hoje eu dou curso de capelania, né? Amanhã mesmo estarei numa das nossas igrejas lá em Guarulhos, falando sobre capelania. Em outros lugares também, né? Que o pessoal me convida e a gente vai e fala com muito carinho. Então é isso. Então, mais ou menos quase uma década aí que iniciou a capelania para mim. E eu venho... sim, sempre o pessoal... a CEMEB, né? Que é capelães de uma maneira, de um âmbito geral, assim, no Brasil, incluindo as Forças Armadas. Sempre que tem, eles nos convidam para ir também nos congressos. E a gente participa e então, de lá para cá, eu tenho me dedicado à capelania geral.
Excelente. O doutor Marco Antônio, inclusive eu vou fazer um merchan agora, coisa rápida. Você, policial militar, guarda civil metropolitano, policial civil, policial federal, que está respondendo um processo administrativo, júri de concursos no Instagram, o Marco Antônio dos Santos vai te defender. E você, concurseiro, que reprovou em qualquer fase, qualquer etapa do concurso, Marco Antônio dos Santos, ele vai colocar você na sua vaga aí para você ser o funcionário público. Certo, Marco? Responsabilidade, hein? Mas é a verdade, a gente está aí nesses ramos, né, de atividade, a gente se especializou aí com esse conhecimento de polícia que a gente tem e dá para dar uma força legal, vamos dizer assim, né? Nada Júri de melhor do concursos. que conhecer a instituição por dentro. Verdade. E conhece muito de direito administrativo. Você é o cara, você sabe que eu sou seu fã, né? Obrigado. Mas, voltando ao nosso assunto, o Marco Antônio também foi policial por 14 anos, trabalhou aqui na Polícia Militar, na Corregedoria. Na sua época tinha já capelania? O pessoal visitava já? Ou é algo novo, é fato novo para você isso aí daí? A gente até discutiu um pouco aqui no bastidor que é uma questão institucionalizada. Depois eu até vou fazer uma pergunta sobre o off que nós fizemos aqui, né? Tem ali a Santo Expedito, eu trabalhava na Correge ali, né? Então é caminho, é próximo ali, Isso, né? isso. Mas é uma capela católica, né? Isso. E com o passar do tempo, a questão foi se tornando um pouco mais, vamos dizer assim, democrática, laico, né? Isso. Há hoje em dia uma penetração maior nas unidades, uma aceitação maior, né? Aquelas amarras elas acabaram se desfazendo um pouco, né? Para o bem da tropa, né? Porque isso não obriga ninguém, você dá opções, né? Lógico. A pessoa procurar ali o que mais lhe dá conforto, independente do que seja, né? E como a gente vai discutir esse assunto, já está discutindo esse assunto, né? É uma necessidade, né? Os tempos, eles exigem que você tenha ferramentas ali para confortar a alma nessa atividade de tantas agruras, né? Que é a atividade de segurança pública, né? Que bom que a coisa evoluiu e que existem hoje opções, que existem as visitas, né? Eu tenho um amigo, o Marcelo Pimentel, que ele faz essa atividade, né? Ele... Depois de reformado, ele foi, né, prestar esse auxílio voluntário na área, né? Nessa área enfim. É bem interessante aí que as coisas hoje são diferentes e que há divulgação e existem as opções. Sim. Isso mesmo. Mas você ia fazer uma pergunta? Não, é sobre... a gente aqui não tem roteiro, né? Não sei nem se eu posso falar sobre isso. Mas veio uma curiosidade, né? De falar que, por exemplo, a atividade de capelão não é uma questão mais institucional da Polícia Militar. Então, ainda que citar nomes, eu queria entender melhor essa questão, o que foi que aconteceu, ainda que nós não citemos, mas o que era, como era e o que mudou, como que é hoje, por que aconteceu essa modificação. Interessante que é uma pergunta que até os praças, né, nos fazem muito, né? Aqueles que têm mais contato com a gente, tá mais perto, vai chegando e tal, tem uma que fala, capelão, posso fazer uma pergunta? Pois não. O senhor é da PM? O senhor é oficial? Por quê? Antes, né, esse tempo que você está dizendo aí, Marco, era um momento em que era institucional. Creio até que havia um concurso específico, né? Igual quadro de saúde, alguma coisa assim, né? Não, era assim, qual era a condição básica? Ser um sacerdote, portanto, um padre ou um pastor, mas o padre ganhava mais. Eu não sei por que ganhava mais, não salarialmente falando. Mas assim, sempre era um padre porque era a capela, onde você falou que é ali atrás da rota. É ali. Isso, né? Santo Expedito. Exato, Santo Expedito. Então, assim, aí ele fazia o curso normal, de oficial, né? Portanto, a Academia do Barro Branco, e aí ali havia uma seleção, né? Ou seja, ele saía um oficial, né? Capelão. Sabia. Um oficial capelão. Como médico, Exato, dentista. a carreira normal quadro, de oficial. Um quadro especial. Exato. Tem Então, um quadro de músico, quadro de saúde, veterinário, dentista. Exato. Então, ele seria o quê? Concursado e seria, então, um segundo tenente, não é isso? Um segundo tenente capelão. E assim ia subindo na carreira dele como capelão. E, logicamente, sendo um padre. Então, era institucional como os demais estados do Brasil. Só que num dado momento, como você bem falou aí, sem citar nomes nem nada, houve um probleminha ali. E este problema veio a público, né? Exato. Foi muito noticiado, e o comandante-geral da PM na época não gostou da postura, e ele falou, nós vamos fazer o seguinte, chamou o Coronel Terra, que é o atual presidente da Associação PM de Cristo, falou, Terra,
você tem aqueles capelães aí que você treina, que você anda com você. Ele falou, tenho, comandante. Muito bem. Você pode trazê-los doravante. A função de capelão na PM de São Paulo não será mais institucional. Pode ser o paisano, né? Na linguagem militar. Exato. Pode ser o paisano, não tem problema. Pastor, pode trazer. Exato. Pode trazer. E assim, de novo, como você disse, quer dizer, não é nada obrigatório, as pessoas não são muito embora nos ouçam, né, Bernardo? De bom grado. Sim, sim. Quando às vezes a gente está, ou no momento da preleção, nós temos de 5 a 8 minutos, ou falando numa das reuniões com todo o batalhão, ou CPM, ou CPA, do CPA, o comandante, aqueles que estão no comando sempre falam, olha, não é obrigatório, aqui você tem a liberdade de se professar outra fé, não sentir a vontade de sair. Até hoje, eu vou fazer quase uma década que eu estou capelão na Polícia Militar. Ninguém nunca levantou e saiu. Por quê? Eu entendo que é porque sabem a palavra que nós vamos levar. É uma palavra de fé, vida e esperança. Nós não falamos de religião, mas levamos uma palavra de conforto, de consolo. Muitas vezes o policial, o agente, né, seja de outras forças, está às vezes em depressão. Ele está precisando de uma palavra. Esse é outra coisa que a gente pode falar, mas a gente vai chegar já nesse assunto. Pronto. Já é o nosso próximo mas assunto. É isso. Eu aí creio tornou que seja uma habilidade magistral, né? Poder levar a palavra sem se apegar e se amarrar e fazer uma questão ali estritamente religiosa, né? Porque às vezes é esse o problema que é causado, né? Exato. Nem toda palavra de fé, vida e esperança ela tem que estar atrelada a um aspecto religioso, exatamente, propriamente dito. Isso é importante, né? Exatamente. Para manter a atenção ali da audiência. Mas eu procuro tentar entender a dificuldade do pastor poder conversar com um policial. Porque você foi policial militar, você foi policial do Exército, eu sou policial militar. E o policial militar ele é visto como o soldado guerreiro. E ele não pode mostrar as suas fraquezas. Esse é o problema. Ele é um soldado. Isso. Né? Isso. Então, existe aquela dificuldade para você impetrar no assunto. E eu vou te fazer essa pergunta e a gente já vai emendando. Tá. Como é que está a saúde mental dos nossos policiais, pelo que você enxerga por aí, pastor? Olha, eu vou te dizer, Bernardo, com dor no coração, que já há um tempo, né, ela não está bem. E vem piorando. Né? De novo, eu já falei aqui que eu não sou psicólogo, mas eu ando muito alinhado, inclusive com o pessoal do CAPS também, na pessoa da Cabo Lira, né, que é do CAPS, a gente troca muitas ideias, não coisas confidenciais, lógico que não, mas assim, quanto a essa saúde mental e no dia a dia o que a gente pode verificar. Então, o índice de suicídio tem aumentado, não somente na PM, acho que posso falar isso aqui, por exemplo, em outras forças também. Polícia Federal, por exemplo, já chegou no nível de 44/100 mil. Guardadas as devidas proporções, no Exército de quase 90 mil da PM para 15 mil da PF, é muita coisa. É muita coisa. Nós não podemos fazer vistas grossas. Então, antes, por recomendação dos psicólogos, né, uns anos atrás, eles falavam, não vamos tocar no assunto, não pode falar no assunto. De depressão e suicídio, não pode. Tem que abafar, porque isso pode estimular. Hoje, os próprios psicólogos pensam diferente. E pensam que, assim, você tem sim que tocar no assunto. Preventivo. Não é isso? Medidas preventivas. Exatamente. Né? Porque o escape, a saída, o socorro, falando aqui para aqueles que são das forças, e como ser humano, justamente está no falar na sua dor. Eu tenho muito apreço pelo Major Diógenes do Corpo de Bombeiros, né? Ele tem um curso muito legal, já falou lá na PF também, levou num dia especial que fizeram lá o sindicato da PF, ele estava lá falando sobre a questão do suicídio, né? Ele chama de tentantes. Então ele estava falando também sobre isso, que o tentante ele dá sinais. Ele dá sinais, ele fica meio introspectivo, primeira coisa, às vezes é extrovertido, fica introspectivo, ele ou ela, né? Não vai falar abertamente para todo mundo, mas vai ficar mais emotivo, né? Vai falar vai demonstrar, não falar, mas demonstrar tristeza, isolamento. É no momento que, às vezes, no caso, falando dos patrulheiros, por exemplo, o Bernardo, né, tá ali na viatura, às vezes o seu irmão de farda ao lado ali não está bem. E você pode perceber esses sinais, e percebendo, você pode pedir ajuda, como por exemplo, nós temos muitos casos de sucesso em que o sargento, que é o elo entre a tropa e os oficiais, o comandante, percebeu
nas várias lugares que a gente vai, né, falar e tal. E me chamou de lado e falou, ô capelão, conversa com um soldado fulano de tal. Falei, comandante, mas o que está acontecendo? Ele falou, não, eu pedi para ele liberdade para falar com ele, porque ele não está bem, e conversa com ele. Aí eu vou até lá, puxo um papo, isso que você falou, Bernardo. Procura, né? Quer dizer, a gente tem o mecanismo, a forma. Os gatilhos, né? Exato, e para começo de conversa nós temos o respeito da tropa e dos comandantes. Então a gente se aproxima e tal, e às vezes até brincando, né? Falei, e aí, guerreiro, como é que tá? Quer dizer, era patrulheiro, agora estava lavando viatura e sem o armamento nem nada, porque já tinha sido detectado que não estava bem. Não é assim? Aí, guerreiro, não, capelão, não tô legal não e tal. E aí já abre o coração ali eu já aconselho, ali eu já começo a ter um olhar, né, de mais cuidado espiritualmente falando, emocionalmente, e depois... Não muito tempo depois você vê aquele agente retomar as ruas, né? Começar a fazer academia e tal, começa a esbanjar a saúde, né? Física, mental, espiritual e muitos outros casos que poderíamos citar. Então, é por isso que eu falo, tem muitos cases de sucesso que nós temos. Não nós, mas a palavra que nós trazemos. Sim. Eu vou te fazer uma revelação, talvez vai te surpreender, porque por tanto tempo que a gente se conhece, talvez eu nunca tenha dito isso, né? Você sabe que a minha unidade... carreira toda na polícia foi na corregedoria. E eu trabalhava na seção ali, é diferente lá não é P1, 2, 3, né? Tem lá os seus nomes específicos. E eu trabalhava na seção que controlava as sindicâncias. Eu trabalhei com estatística e depois eu fui trabalhar com sindicância. Então, pelas duas vias, eu tinha contato com a questão do suicídio, porque acontece suicídio na PM e vai para a sindicância. E também vai para a estatística ali para a gente fazer aquele controle de efetivo ali. É alarmante, é assustador. Porque você sabe que tem muitas ocorrências, mas você, pela atividade policial militar, você fica mais atrelado aqui ao M2, que é a sua área de atuação territorial, né? Sim. Eu recebia tudo. Eu fazia controle das sindicâncias desde o primeiro I até o 50M. Né? Na época não tinha 50M ainda. Doía no coração saber que... Já não tem mais. Isso, foi extinto, agora é 27. 50 está adormecido aí, né? Doía no coração saber que toda semana ia ter ali... O código era, não sei se era o Charlie 03 na época, mas ia ter um evento suicida na Polícia Militar praticamente semanal. Estatisticamente, se você comparar com outros ramos de atividade, outras corporações, outras profissões, isso. Eu não consigo saber o quão maior é essa incidência. É assustador, porque a peculiaridade do serviço, a proximidade do armamento, do material bélico do seu lado, noite e dia e noite. Isso. A questão que é uma realidade, é um regulamento peculiar, que muitas vezes ele vai impor uma pressão ali, que às vezes você não consegue detectar até quanto a pessoa consegue suportar. Eu só sei dizer que eu trabalhei durante muito tempo ali nessas sessões e era difícil saber. Era praticamente, eu não vou dizer diário, mas semanalmente ia ter um evento suicida ali. Com certeza. Complicado. Então, quer dizer, nesse ponto de vista que a gente está discutindo hoje, é extremamente essencial esse trabalho de aproximação, esse trabalho preventivo de levar conforto para essas pessoas aí pretensas, né? Como é? Tentante o nome que é dito? Tentante, é o que usa. Essas pessoas que estão aí no momento, aí numa zona cinzenta da vida, aí que quem sabe pode ser aquilo que vai ser exatamente o salvamento. Exatamente. Por que o Major Diógenes usa esse termo tentante? Porque ele fala uma coisa que a psicologia, né, confirma, que é muito interessante. Quer dizer, a pessoa que tira a sua própria vida, que dá cabo da sua vida, ela não quer tirar a sua vida, ela quer fazer parar a dor. Essa é a verdade. Então, como ela não consegue, através das angústias que sofre... E aqui, Bernardo, se você me permite, eu já quero entrar num outro assunto que é muito importante, é uma das causas, né, da gente realmente estar próximo do pessoal das forças aí. Eu digo assim, do nosso trabalho, do nosso serviço ser tão necessário. Porque, se eu estiver errado, os senhores podem me corrigir. Mas a maioria, não todos, não posso generalizar, mas a maioria daqueles que são agentes de segurança, por exemplo, na PM nós temos, e não é uma crítica a isso, por favor, é uma constatação como capelão, preciso saber disso para saber como eu posso ajudar. A escala 12/36,
Quando é para descansar, o que acontece? O que é que o Mike faz? Trabalho. Vai pro bico. Muitas vezes você encontra com o Mike, nós temos o pit stop policial na igreja, né? Abrimos as portas lá dentro do projeto Polícia e Igreja do PMs de Cristo. Então nós oferecemos um banheiro limpo no momento de descanso do agente, água, café, leite fresco, tem um kit, né? Que até uma cabo da terceira do 12 apelidou de kit Mike Feliz. Que vem 3 paçoquinhas, porque dá energia, né? O pessoal gosta. Quando não tem paçoquinha, eles cobram. Fala pro porteiro: Ô porteiro, cadê a paçoquinha? Não tem mais a paçoquinha? Aí ele falou: não, calma, é que não montou agora, mas à tarde vai ter. Ah, meu, tá bom, porque essa paçoquinha salva a gente aí e tal, né? Então vem 3 paçoquinhas, vem uma barrinha de cereal, vem um suquinho sempre gelado, deixa a parte para eles lá e tudo mais. Então, assim, esse apoio que nós damos a eles também é muito importante. E o nosso trabalho da capelania, né, atuando nesta área da questão emocional, né, é muito importante, porque a gente percebe que, como eu estava dizendo, a maioria deles não vão à igreja. Se for católico, não vai à missa. Se for um crente, né, um evangélico, né, não vai aos cultos, geralmente. E se for espírita, também não vai no centro. É isso que a gente constata no dia a dia. Né? De novo, isso não é uma crítica, mas eu preciso saber disso. Eu preciso saber o tamanho da responsabilidade que nós temos, sabe, Marco? Então, quer dizer, nós muitas vezes somos o mais próximo de Deus que eles têm. Exato. Entende? É isso que eu percebo. Por isso que eu abraço o pessoal da rota, o pessoal do tático, o pessoal, os patrulheiros, vêm, sempre homem e mulher, abraço, todos eles recebem aquele abraço, que essa é outra questão, que a sociedade como um todo, a sociedade não está olhando para as forças de segurança, não é? Não está. Só quando precisa. Aí diz que é 190. Porque você passa de viatura em qualquer lugar, não é qualquer lugar, mas Sim. Em muitos lugares você passa sendo amaldiçoado. Você tá Não é isso passando aí? ali, a pessoa tá olhando, tá te xingando. Nunca te viu na vida, vê o nome da viatura lá, tá te xingando. Né? E até vou perguntar isso pro senhor. Ninguém chama 190 para comer churrasco, para comer bolo, para tomar suquinho. Toda vez que alguém liga o 90 é para resolver problema dos outros. É isso aí. Né? Às vezes você vai resolver um problema de casamento, a desinteligência entre marido e mulher. Isso. Charlie 04? É o Charlie 04? Isso. A sua vida amorosa tá uma droga. Exato. Vira espelho. Mas você vai resolver a dele. Isso aí. Então, assim, o senhor acredita... Porque, assim, você assume o serviço 5h30 da manhã. Aí você atende já ali um encontro de cadáver. Aí 8 horas você atende um roubo. Aí 11 horas você troca tiro. Aí 2 horas o marido que bateu na mulher. Aí 5 da tarde um estupro. Sim. Então você lidar com a coisa ruim da sociedade. Você lidar com o lixo da sociedade, né? Propriamente dito. Menu, hein? Esse cara vai chegar. Cara, que dia, hein? Que dia? Sim. O cara vai chegar em casa... E aí, hoje, a gente conversou isso aquele dia. Sim. Hoje, também na polícia, está o maior índice dos divórcios. Isso. Que o cara chega em casa, o cara tá Exato. com a cabeça aqui. Exato. Né? Aí vem a conta do cartão de crédito, vem a conta da água, da luz, né? E você tá com sono, você quer dormir, Isso. a mulher quer falar um monte de coisa no ouvido do Mike. Dizem que são as 3.000 palavras que a mulher tem que falar necessidade diariamente. E nós temos que ouvi-las. E aí, o que ocorre, pastor? O senhor acha que esse dia cansativo do policial militar, principalmente, que é o que lhe dá todos os dias, gera um impacto emocional e espiritual também? Olha, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por exemplo, dar um exemplo do que eu visito muitas casernas, né? Todas as casernas, e não é culpa das pessoas isso, lógico, tem um clima pesado. Né? Você entra, parece que já vem uma tonelada nas suas costas. Né? Você já sente ali aquele... Né? Por quê? Porque está lidando com crimes de sangue. No caso da PF, não são crimes de sangue, mas são outros crimes. Não é isso?
crimes de colarinho branco e extorsão e tantas outras coisas. Mas a tensão Desvio. está presente da mesma maneira. Exato. Né? O autocuidado, aquele medo de deparar com uma situação, de Exato. repente, ter armado, ter que agir, Exato. em fração de segundos, tomar uma decisão. Isso. Essa tensão diária faz com que essas pessoas, elas carreguem uma carga maior, né, de tensão ali diária. Sim. E isso, dia após dia, faz com que a atividade de segurança seja uma atividade diferente. Diferenciada, não tenha dúvida. Então... Que traga esse peso diário, né, Sim. que vai acumulado. Sim, e aí soma-se a isso, né, o que o Bernardo acabou de dizer, tudo isso, quer dizer, não é gostoso, você presencia por força da profissão, do ofício, mas não é gostoso. E eu incluo nisso aqui também, por exemplo, atividade de capelania. Você lida com a dor dos outros diariamente. Você vai a um hospital, e muitas vezes eu vou visitar os Mikes lá no hospital. No HPM no HPM, vou no Cruz Azul, tá? E outros também. Então, às vezes, hospitais particulares, né? Que as famílias levam e tal. E assim, você vai lá, um tá com um problema cerebral, o outro foi alvejado em serviço, o outro ficou paraplégico, o outro assim tal. Então, quer dizer, e você chega lá nesse momento em que é todo dia. Exato. Todo dia. Exato, que mais precisa. Então, quer dizer, eu consolo, eu levo consolo, eu abençoo, né? Eu oro, eu falo, não, vai dar tudo certo. Tá tudo bem, vai dar tudo certo, tenha fé em Deus. Mas, na verdade, aquilo, quer dizer, eu não tenho como colocar uma chave no automático e desligar minhas emoções. Então, você lida com a dor dos outros, você sofre também. Então, no caso da PM, no caso da Força de Segurança, é a mesma coisa, né, respondendo a sua pergunta. Então, é pesado, sim. É como eu falo, né? É um trabalhador que trabalha 12 horas por dia, mas não é aquele trabalho cansativo, sim. Por exemplo, um trabalhador de uma fábrica, por exemplo, chega em casa, tira a roupa suada, toma um banho, né? Dá um beijo na mulher, mas ok. Não, irmão. Você traz uma carga emocional e espiritual diariamente com você. E como se não bastasse, tem aquela questão de você ter que estar sempre atento. Você não sabe quem é quem na rua. É isso? Você não sabe. Do nada você tá entrando numa rua. Lógico. Você para num bar. Dizem que... eu converso muito com o pessoal da Rota, né? Sempre que possível. E aí um sargento da Rota me falou o nome dele e me disse que é assim, né? Ele tava me falando. Ele falou assim, pastor... Eu falei assim, como é que é? Ele falou assim, pastor, a gente não pode ser pego de calça curta. Nem dormir de touca. Eu falei, mas como é que funciona? Eu falei, por exemplo, a gente escolhe uma padaria aqui para tomar um café, né? A guarnição vai tomar café nessa padaria. Aí sabe como a gente faz? Eu falei, não. Ele falou, a gente passa em frente à padaria, vira a primeira direita, dá a volta no quarteirão, vê se está tudo bem, aí para, fica com as costas viradas para a parede para tomar o café. Né? E alguém, né, sempre atento, alerta. Então, quer dizer, aí eu falei, mas por que vocês fazem isso? Ele falou, então, de repente está acontecendo um assalto, um roubo em andamento ali na quadra, na rua ao lado. E a gente está tomando café ali, nós não podemos ser surpreendidos. Doutrina. A rota é ligeira, né, irmão? Doutrina. A rota é ligeira, exatamente. Aí ele falou, então a gente já passa, se tiver algum mal intencionado, já vai ver que a barcona está passando, já vai mudar de ideia, vai falar, não vai dar certo. Para você cuidar de alguém, você precisa fazer um autocuidado primeiro. Se você não tem preocupação com a sua própria integridade física, você não vai defender ninguém. Exato. Então, em termos de doutrina aí, o pessoal do primeiro de choque... Dizem muito, né? Mas tem bastante gente que carrega a doutrina onde quer que esteja, né? Você vai no patrulzinho, no patrulheiro, ele vai também. Sim. Dependendo. É muito pessoal isso. Mas para cuidar de alguém, você tem que estar íntegro. Lógico. Você está sentado de costa para a rua, esse tipo de coisa. Então eu fico imaginando o nível de estresse mental. Né? Viver assim, exato, com esse comportamento exato, doutrinário, como eu acabei de falar aí, faz com que você fique tenso por mais tempo do que, outras atividades. É isso que eu quero dizer. Prolonga então, o seu período lógico. De tensão emocional ali. Porque, de certa forma, é se cuidar, né? Sim. E você se tornar mais cauteloso. Isso. Porque, imagina só, você fardado na rua, ser surpreendido. Se tem uma coisa que é muito feia, é um policial militar fardado, baleado na rua, é verdade. No chão. É horrível. É uma imagem que ninguém quer ver. É horrível. Então, assim, e os irmãos, todo mundo ali já... Porque quando a gente atende uma ocorrência com uma pessoa que você não conhece, é diferente de quando você conhece. É verdade. Emocionalmente, você... Verdade. Como diz no nosso jargão, você alopra, né? Isso. Então, você tem que estar sempre atento. Porque se você está cuidando de pessoas, a primeira pessoa que você tem que cuidar é de você. De você, exatamente. Né? E a gente
traz um pastor para falar de emoção. Traz um pastor para falar da saúde mental. Uhum. Por quê? Porque são pessoas que todos os dias, inclusive na minha companhia aqui no Terceiro M, tem um pessoal que vem aqui da Igreja Universal, todas as manhãs eles vão lá, dão preleção pra gente, ora com a gente, deseja um bom dia de serviço, dá o livro lá para poder levar pro altar. Sim. Sabe o que eu penso que acontece? Eu acredito que essa posição do nosso ilustre convidado talvez seja o único porto seguro, né, que as pessoas tenham, né? Porque a atividade é aquela coisa, né? O ser durão, como você começou a falar, né? O passar dos anos desenvolvendo esse mesmo comportamento faz com que a pessoa sinta receio até de dar um abraço. Isso. Fala assim, pô, eu tô né, você fica naquela, né? Eu sou mesmo meio que prova disso. A gente não sorri à toa, é uma coisa que vai ficando... Com o tempo o coração gela, né? Ele vai congelando, né? Ele vai... É perigoso, você vai normalizando algumas coisas que não são normais para as pessoas, né? Vai banalizando. Daí chega-se ao ponto, lá pela metade da carreira, que você fala, pô, vou sair abraçando, sei lá como que é, vou ficar na minha, né? O Billy fala, pô, vou abraçar. E às vezes um abraço ele pode mudar o seu dia, né? Pode mudar seu dia, pode mudar a sua semana. Sim. E eu creio que acho que o Porto Seguro seja... Por isso que a gente volta no ponto ali que a gente já passou por ele, né? Essa aproximação que hoje é maior nos ambientes de caserna, eu vejo como essencial. Independente de religião, digamos assim. Sim, sim. Nós, no estado de São Paulo, queria deixar isso registrado aqui, né, pelos capelães PMs de Cristo, nós somos mais de 600 capelães no estado de São Paulo. Isso é pouco ainda, sabe? Nós vamos ver o tamanho do exército, né? Terceiro maior exército das Américas, né? É pouco ainda, não dá para cobrir todos. Tem ainda companhias que ficam mais de um mês, ou então nem tem um capelão lá pelo interior de São Paulo. Mas sem interromper, é um dado importante. Eu desconhecia, por exemplo, um número de 600. Talvez tenha gente que hoje, através da live, tomara que isso aconteça, que vai eventualmente até procurar. Que talvez não soubesse que isso existisse e vai se informar melhor para tentar até buscar, né? Talvez o cara que esteja aqui conosco nesse momento, ele fala assim, eu acho que eu a partir de agora vou começar a procurar. Quem sabe eu não posso aliviar um pouco do que eu estou passando agora. Então, nós sempre falamos, deixamos nosso telefone nas CIAs, né? E o pessoal fazemos de forma que seja notório para eles, para dizer, se eles podem, no momento de angústia, né? De depressão, pode nos chamar, nós estamos aqui para isso, apesar de ser um trabalho voluntário, mas há muita doação, né, da nossa parte nesse sentido. Nós nos doamos muito o nosso tempo e assim por diante. Então, a ideia é essa, tornar conhecido cada vez mais. Sim, e você falou de um exército, né, que somos a Polícia Militar, e eu não posso deixar de falar que não é só um exército. É a força mais poderosa do Brasil e, quem sabe, do mundo. Verdade. Porque as nossas estrelas dizem que a Polícia Militar do Estado de São Paulo nunca perdeu uma guerra. Olha aí, tá vendo? Certo? E é verdade mesmo. Então, já que nós somos soldados, né? Os soldados invernais, né? Você é um apaixonado por assistir o olho dele até brilha, você vê? Menino. É verdade. Mas como ama essa polícia militar. Eu tava falando eu falei com um cabo antes de ontem, eu falei assim, eu acabei falando para ele, estamos na melhor polícia do mundo. Aí ele falou assim... Não, ele fala assim mesmo, frequentemente. Mas é a melhor polícia do mundo. Porque o policial americano, ele não faz o que a gente faz. É verdade. Eu quero ver um policial americano entrar no paraíso. A nossa guerra é diária, irmão. Não é verdade? É diária. O front, eu costumo dizer, né? Falo assim, como você nas forças, quando eu vou, às vezes, falo no exército e tal, aí eu falo para eles assim que eu conto, né, um pouco do que a gente faz, eu falo, olha, nós temos nas Forças Armadas, sempre nos treinamentos, é falado, né, do inimigo, né? Olha o inimigo, senhores, o inimigo, mas a gente nunca vê esse inimigo, não tem rosto. Falei, no caso da PM tem, e o fronte da PM é diário. É diário, porque... Muitas instituições de direitos humanos criticam ainda a existência da Polícia Militar no estado de São Paulo. No Brasil, desculpa. Mas, poxa, a gente está num Brasil que hoje tem um dos maiores cartéis de tráfico de drogas e que os criminosos utilizam verdadeiras armas de guerra, 762, .50. Verdade. Como que você combate isso sem o treinamento militar? Não é verdade? Então, assim, é muito fácil ser policial nos Estados Unidos. Sim. Que você fala, pare, o cara para. Ele corre, eles atiram. Isso. Aqui não. Aqui você, além de estar numa guerra civil, você tem que preservar os direitos humanos
E você tem que preservar a vida de todos, Verdade. inclusive a do infrator da lei. Verdade. Então imagina, em uma fração de segundos, você tem que pensar o que você vai fazer. Isso. E aí você tem 3 caminhos. Para sua casa, para a cadeia ou para o cemitério. Cemitério, exato. Porque se você pestaneja, você pode morrer. Exato. Se você é ansioso um pouco para mais, você vai preso. Então você tem que ser na medida. Isso. Eu vi hoje um... E você, como advogado, sabe do que eu estou falando, que você já me defendeu em alguns processos. Né? Pois a Inclusive, a decisão é rápida e ela é definitiva. Inclusive, eu digo ao senhor e a todos que estão nos assistindo, aqui está investido todo o meu dinheiro, está neste homem aqui. Vamos conversar no off. Vou falar. Deve tá faltando. Porque tudo que eu já ganhei, de 5 anos pra cá, tá no bolso desse homem aqui. Deixa eu dar uma olhada no meu Eu tenho que ver meu imposto de renda. Nada custa aqui, mas tudo bem. Mas agora eu vou falar, porque eu não falei hoje. Que elegância, hein? Não é? São seus olhos azuis, como eu disse. Caramba, meu. Tem Você é que elegante. concordar, tem que Obrigado. concordar. Eu mandei mensagem pra ele hoje, eu falei, preciso da sua elegância hoje. Você tá querendo levantar meu astral, mas tá bom. Né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Esse papo é descontraído e eu confesso que tá sendo desafiador hoje. Eu pensei assim, pô, o que eu vou falar? Vou pegar uma pessoa extremamente talhada, experiente ali para tratar de um assunto que não é de um domínio, eu devo confessar, né? Mas flui, né? Que bom, né? Sim, é verdade. É muito bom Verdade. essa liberdade para discutir tema diverso e aprender também, né? Principalmente. Fazer o bem, né? A Bíblia, Tiago disse, aquele que sabe fazer boas coisas e não faz, comete pecado. Né? Então, quando a gente exerce a capelania, nós estamos fazendo bem ao próximo, nós estamos servindo as pessoas, né? O ministério é um ministério de capelania, é um ministério de serviço, né? É um ministério de serviço que serve as pessoas que mais precisam, né? Tem a sociedade, servimos também a sociedade, mas, como eu falei, uma vez o pastor Jonas, o meu pastor presidente, que já foi pastor presidente da Batista do Povo, ele também como capelão, muito mais tempo que eu, né? Ele me perguntou assim, depois que eu tinha iniciado, ele falou assim, qual é a sua maior alegria de ser capelão? Eu olhei para ele e falei, pastor, é o fato de eu saber que eu estou falando para uma tropa que nós temos que ir até eles não vêm, via de regra, até a igreja. Isso me alegra muito, poder falar para eles. Ele falou, é a minha alegria também. Ele fala muito nas Forças Armadas, né? Muito convidado, na Força Aérea, Base de Guarulhos, Marinha e assim por diante. Ele falou, é isso mesmo, é a minha alegria também. Nós não os encontramos aqui na nossa igreja. Não na nossa igreja só Batista do Povo, mas na igreja em si. E é isso, é a satisfação de saber que nós podemos levar essa palavra, podemos abençoar as pessoas e em loco, né? Onde elas mais precisam. Que vocês falaram aí sobre o abraço, exatamente porque eu abraço muito. E é interessante que para mim, ou vou falar em nome dos capelães, para os capelães, não tem essa resistência. É interessante, eles não ficam titubeando se vai abraçar ou não, cara. É natural, eu chego, já tudo bem, já aperto a mão, já vou, já chamo pro abraço. Os comandantes, a gente fica um pouco, não temeroso, mas dá um tempinho. Segura na mão, aí o comandante vem e abraça também, cara. Mas olha, essa impressão que eu tenho, né? Que a gente tá conversando, nós nos conhecemos praticamente hoje. Devo dizer que a impressão que eu tenho é que tem muita habilidade nisso, é um sacerdócio. Então eu quero parabenizar, porque não adianta abordar. Assim como a abordagem policial tem as suas técnicas, a abordagem num público específico, ela requer habilidades. A vossa experiência já deve ter feito você tomar algumas conclusões de como se aproximar de uma pessoa, né? Isso. O seu, aspas, alvo, né? Vou fazer uma analogia aqui. Eu morei 9 anos no bairro da Liberdade, e daí quando eu fui para lá, eu falei, aqui é o bairro japonês, eu tô morando aqui, eu quero conhecer melhor esse povo. Daí entra num restaurante, entra no outro ali e tal, né? E daí você percebe que o oriental ali, o japonês, ele é uma pessoa que no primeiro momento ele fica com você, ele meio sisudo, meio quieto, poucas palavras, ele até interage contigo ali no mínimo, né? Monossilábico, fala uma coisa ou outra e tal, né? Daí eu falei, será que esse pessoal não gosta da negrada? Será que é assim mesmo e tal, né? E daí, 9 anos, né? Daí você vai no restaurante, vai no outro, faz uma amizade, conversa,
é o jeito de receber, mas é o jeito de chegar, a maneira de abordar. Exato. É diferente. E daí você cultura vai pra sentir. cultura, né? Exato. Então tem muita experiência nisso. Tem muito tato. Então, assim, esse sucesso do seu trabalho, penso eu, já posso constatar isso. Ele deve ser fruto de uma maneira certa de você se aproximar, de você não fazer vamos chamar de abordagem, né, como eu já chamei, mas uma abordagem assim meio que vou chegar e você vai ter que me ouvir. Sim. Eu penso que deve ter toda uma técnica ali que você já deve ter desenvolvido, né? Para ganhar a confiança. Foi isso que eu senti com os japoneses. Depois do meu 5º ano na Liberdade, eu já era um deles. Você percebeu que não tinha nada a ver com o Negrão. Eu já era um deles. Eu tenho uma Já foto, tava comendo sushi e sashimi com eles. Eu tenho fotos super engraçadas no Instagram, assim, só eu ali no meio, né? E eles todos sorridentes, ou seja, eu demorei um tempo para entendê-los. Eu acho que deve acontecer isso também, né? Nessa sua atividade. Sim. Eu diria que mais eu conto, sabe? Mais com a graça de Deus. Eu confesso. Com a graça de Deus. Porque vocês falaram também, não usaram o termo, né? Mas não nominaram, mas na verdade o agente de segurança, a rigor, de maneira geral, tem as suas emoções embotadas. Não é? Há um embotamento das emoções. Então, vocês são treinados para não ficar chorando, não é? Para aguentar firme, para não, que você é guerreiro e tal. É isso. E aí diz o Coronel Terra, eu concordo, que é colocado uma couraça. Né? E para você penetrar essa couraça, não é fácil. Sabe, essa armadura não é fácil, eu confesso. Então, por isso que eu falo que é graça de Deus, porque desde do mais moderno ali, do mais recruta, até o comandante, né? Os comandantes de companhia ou de batalhão, que seja de CPA, quando eu chego e a maioria já me conhece, mas desde o primeiro momento, né? Você chega, primeira coisa, primeiro graça de Deus, mas você chega com humildade. Primeira coisa. Eu nunca abuso da liberdade que me é dada. Por exemplo, dá um exemplo. Às vezes eu chego, posso parar. No 12 eu paro o carro lá dentro. Mas em outras companhias que eu vou, eu paro o carro lá fora. Não poderia parar lá? Poderia, mas às vezes eu vou tomar a vaga de um Mike. Pô, para lá fora. Pra mim, não. Sabe, eu sou o capelão. Não. Eu sou o servidor de Deus para a tropa, para a polícia como um todo. Então, isso, eu acho que eles... Porque a PM é boa em fazer leitura, não é? Geralmente eu já percebi o seguinte, quando eu tô passando, mesmo quando eu tô de farda, tem uma farda que a gente veste. E eu falando disso agora, sua farda branca, né? Isso. Pensei que você ia vir com ela hoje, inclusive. Não, eu não vim, porque eu falei, vou mais descontraído, né? Mas assim, mesmo normal, às vezes eu tô até com um boné, alguma coisa, eles me veem antes que eu possa vê-los. Sim, claro. Né? Por causa do treinamento. Bate o olho e fala, capelão, tô te vendo. Outro... Pode vir, chega aí. Aí já chega. Então, sabe, isso quebra barreiras. A maneira de você, a graça de Deus, a humildade e você... Eu acho que é isso, como você falou também, Marco. É a questão de ganhar a confiança. Eles sabem o que você está fazendo. É outra coisa que são muito perspicazes, né? E nessa perspicácia, assim, acho que foi com você que eu falei aquele dia. O policial militar sabe o que você está fazendo ali. Sabe o que você quer, qual é a sua intenção. Não é isso? O policial militar sabe o que você está pensando. Pronto. Só de olhar para os seus olhos. Só por ele dizer como a Bíblia, né? Sei que tu és profeta. Então, assim, eles sabem quando a pessoa está mal intencionada, qual é a minha intenção, eu estou me aproximando da PM, para quê? A PM pode ter muito a me oferecer. Então, quando eles percebem que nós nos aproximamos, quer dizer, somos capelães voluntários, alguns até chegam ao ponto de perguntar assim, capelão, e acho que não é nenhum problema dizer aqui, porque, né? Claro. É voluntário o nosso trabalho. E muitos policiais nos assistem. Sim. A grande maioria aqui do CPM2. Inclusive. Exato. Então vão ficar sabendo. Aqueles não sabem, vão ficar sabendo agora. Falou, e os que me perguntaram vão lembrar. Falou assim, o senhor recebe alguma coisa da PM aí para fazer o trabalho? Falei, não. É voluntário. Não. Falei, olha, a gasolina do meu carro quem me dá é a minha igreja, que me custeia. Essa farda aqui nós compramos com dinheiro do nosso bolso. De novo, não é uma reclamação. Mas então, como você falou, a gente levanta às vezes, vai na preleção 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã. Sabe? O camarada que é sensato, para e pensa assim, pera um pouquinho, qual é desse capelão? Mal intencionado ele não tá, porque ele não tá pedindo nem para quebrar a multa do carro dele, pô. Isso faz toda a diferença. Você entendeu, não? Então, sabe, Marco, eles matam logo a charada. Exato. Já percebe logo que a nossa intenção qual é? É só de abençoar. Então, respondendo ainda a sua pergunta, aí nós conseguimos nos aproximar com confiança. Vou te fazer uma pergunta. No nosso último encontro, né? Nós tivemos muitos encontros. Inclusive, já estive no seu gabinete. E sabe que eu vou te falar uma coisa? Vou te confessar uma coisa?
Da vez que eu estive no seu gabinete, o senhor fez uma oração por mim e o senhor citou o Salmo 40. Esse salmo está na minha vida até hoje, desde aquele dia. Mas no nosso último encontro, que não foi um bom encontro, né? Estávamos no velório de um irmão. Sim. O senhor chegou a comentar comigo que em uma instituição, não sei se eu posso falar, está aumentando muito suicídio, que não é na PM. Sim. Né? Que é na PF. Sim. E aí eu vou te perguntar uma coisa que não é direcionada só para a segurança pública, porque nós temos muitos ouvintes que são pessoas comuns do povo. O que faz uma pessoa, e aí eu vou usar o policial federal como um exemplo. O cara tem um salário bom. Tanto que lembra que eu me assustei? Falei, caramba! Aí você falou assim, todo mundo faz isso. Isso aí. Que o cara tem um salário bom, superior aí a muitos outros cargos públicos. Sim. Estamos falando aí na faixa de 15 mil reais ao mês. A 20. A 20 mil reais ao mês. Uma pessoa que ganha 20 mil reais ao mês. Que tem um ensino superior, com certeza. Isso. Tem um status por ser um federal, não é? Qualquer policial tem um status. Sim. Né? Sim. Seja ele policial militar, policial civil, federal, guarda municipal. Sim. Qualquer lugar que você chega e fala, sou polícia. Isso. O senhor sabe que porta se abre. Sim. E sempre foi assim, é uma cultura. Sim. Mas o que faz uma pessoa que, entre aspas, tem tudo, chegar a cometer essa fatalidade consigo mesmo? Essa é a pergunta que eu te faço. Posso sim interromper? Imagina. Já vou Você fazer o nunca debate, interrompe. a triangulação, antes da resposta. Sim. Sem faltar com educação ao nosso convidado. É perigoso você ter esse pensamento do tem tudo. É onde eu quero chegar. Tem tudo, é perigoso você pensar. Porque a gente vive numa sociedade movida ao status e ao dinheiro. Sim. Certo? Sim. A gente trabalha com rede social. Hoje a gente está na rede social, a gente posta bastante coisa, está falando sobre diversos assuntos. Mas tem pessoas que ela não está tão bem, ela está naquele dia mal. Sim. Só que ela está postando que está bem, está vivendo uma mentira. Isso. Um exemplo. Então, isso caracteriza que nós vivemos numa sociedade de status. Né? Então, concorda que quem tem dinheiro hoje, quem tem um cargo bom, tem status. Sim. Tá. E algo falta. A gente sabe o que é. Ter status está longe de ter tudo. Sim, às vezes... Mas, sim. mas quem precisa responder é o convidado. Mas o que eu quero vamos ver perguntar ponto de vista. para o pastor Joanã é uma pessoa que tem uma vida bacana, que não está à margem da pobreza, não está com problemas de saúde, que leva esse cara a cometer essa atrocidade com ele. A rigor, as pessoas, né, está no imaginário das pessoas que você conseguir chegar a um status, né, na vida, financeiro e assim por diante, uma projeção social, que a felicidade está lá. Sabe, Marcos? Isso eu vou concordar com o Bernardo. Há muitas pessoas que pensam isso. Eu conheço pessoas que não necessariamente são das forças de segurança, mas que atingiram um nível social assim, muito bom no Brasil, com BMW, de modelo e tal. E aí chegou para mim e falou assim, pastor, olha, eu pensei que a felicidade estivesse lá, mas não está. Me falta alguma coisa ainda. É isso que nós estamos falando aqui, é isso que ele está falando, né? E então, assim, qual é o problema? O problema eu vejo que está no anseio humano. Do ser humano. Eu falo muito isso. Por onde eu vou, eu falo isso. Na PF, inclusive, em qualquer lugar eu falo isso. Né? No anseio humano. Tem um teólogo que disse assim, o homem, né, o ser humano, tem um buraco no seu coração do tamanho de Deus. Que não podem ser supridos pelos bens materiais. Não podem ser supridos por dinheiro e nem o que as pessoas entendem de sucesso. O que é sucesso? Eu estou lendo o livro do Rick Warren e lá para o 40º capítulo, lá fala, ele pergunta, o que é sucesso para você? Entende? O que é sucesso para você? Para os judeus, eu vou falar logo que para os judeus, você ter sucesso não é necessariamente você ter dinheiro, você ter fama, você ter prestígio, você ser considerado uma celebridade. Ter sucesso, sabe o que é? É você ter uma família. É você estar no primeiro casamento com a mulher da sua mocidade. É você ter filhos. Poder ter filhos, porque alguns pode ter a questão da esterilidade e assim por diante. Ter filhos perfeitos. Ter filhos que estão nos caminhos do Senhor. É o que eu tenho. Sabe? Você ter paz. E, de novo, a psicologia diz que a felicidade é um estado de contentamento.
Só um pouquinho. A felicidade não é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária. Não, isso você pode até rir. Tem um cunhado que diz, né? Que o rico, ele ri à toa, né? Sabe, se a pessoa é rico quando fica rindo à toa. Tá rindo, olha lá, a conta bancária do cara tá alta, né? Mas lógico que isso é uma brincadeira. Agora eu tô entendendo porque ele ri tanto. Então, mas não é isso. Felicidade é um estado de contentamento. E o apóstolo Paulo vai dizer isto. Ele vai dizer, sei estar contente em toda e qualquer situação. Já tive muito e já tive abastança e já passei necessidade. Mas em todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Eu acredito até dentro desse ponto de vista específico, que deve ser pior saber que você tem tudo materialmente e que falta alguma coisa que você não consiga comprar, mesmo podendo, Isso. do que você ainda falar assim, eu estou deprimido porque algo me falta e eu não consigo conquistar do ponto de vista material. Isso. Porque daí fala, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, então eu vou me conformar ou não me conformar, porque eu não consigo. Agora, e a pessoa quando tem tudo e ainda fala, não, eu poderia comprar, mas não consigo. Isso. Deve ser pior, né? Por exemplo, a pessoa que tem tudo adquire muitos bens materiais, mas fica doente. Sim. Certo? Imagina você poder ter tudo que você quer. E não pode pagar. E, inclusive, de novo, pela capelania hospitalar, eu já vivenciei isso, gente. Assim, nos melhores hospitais de São Paulo, no Einstein, sabe, no Sírio-Libanês, e a pessoa, ou outros também que tem, né, São Luís e assim por diante, e a pessoa fala isso pra mim. Fala, puxa, eu tenho tanto dinheiro, e esse dinheiro agora não pode me ajudar de nada, não posso comprar a minha saúde. Exato. E às vezes a pessoa vai partir, porque chegou o momento dela partir. Né? Então, de novo, só mais uma citação bíblica que Jesus disse, né? Sobre isso ele disse, o que farei? Ele fala a história de um homem que era muito rico. Ele fala, olha, vou quebrar todos os meus armazéns, vou aumentar e tudo, e estou prosperando tanto, tenho tanto dinheiro, eu sou tão rico. Aí Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que você tem, para quem irá? Exato. Ou seja, do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De novo, não tem problema nas riquezas, não é isso que eu estou dizendo, não prego contra riquezas, né? Não é isso. Mas assim, o seu Deus não pode ser, e nem o trabalho, viu, Bernardo? Muitas vezes eu falo isso, às vezes alguns comandantes não falam, né? Mas percebe que, né? No aspecto assim de, pisa no freio, cara, sabe? Desculpa, mas é o que eu vou dizer. Faz menos bico, não é que não é pra fazer mais. Faz menos bico, fica um tempo mais com a sua família, vai ver a sua mulher, vai beijar a sua mulher, cara. Aí alguns chegam pra mim, às vezes falam, capelão, teve um que eu me lembro, claramente, que veio pra mim, o comandante, um tenente trouxe. O capelão trouxe, o que aconteceu? Não, a mulher quer separar dele, o cara tá em frangalhos. Aí eu lá na igreja, eu falei, pois não, querido, como posso te ajudar? Eu não conhecia. Ele falou, chorando, de fardado e tudo, mas, cara, não tava conseguindo trabalhar. Ô, capelão, o negócio tá difícil. Eu falei, mas o que foi, meu? Aí eu já dou aquela levantada, né? O que foi, guerreiro? Pô, o que tá difícil o quê? Não, você não tá entendendo. A minha mulher quer largar de mim, quer me deixar e tá. Aí tudo bem, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o dia da semana que você tira pra poder... Um dia na semana, fala pra mim, que você tira pra ir no Cinemark. Eu não ia falar, mas já falei, né? Propaganda. Pra ir ao cinema, comer aquela pipoca murcha, tomar aquela Coca-Cola aguada com a sua mulher, por um momento só seu e dela. Pô, capelão, como que eu vou pro cinema? Pô? Alguém tem que trabalhar, eu preciso trabalhar pra pagar as contas. Eu falei, deixa eu só te dizer uma coisa. Não tem relacionamento que dure se não tiver o tempo de qualidade. Você tem que investir no seu relacionamento. Eu sei que você tem que trabalhar. Estou falando para você deixar de trabalhar, mas tem que ter o tempo com a família, entendeu? Te dá essa dica. Fica a dica, né? Diz que tá na moda. Fica a dica. Você tem que ter o tempo para que, sabe? Para ver seus filhos crescerem, cara. Você precisa ter o tempo para ver os seus filhos crescerem. Senão a gente até brinca, né? No meio que chega aqui, o Mike chega em casa, aí os filhos vão para trás da barra da saia da mãe, puxa e fala, quem que é esse homem aí, mãe? Né? Não, sabe, gente, não dá, e eu falo com muito respeito, isso de forma muito respeitosa, aí vai um conselho. Mas é a realidade da maioria dos policiais, né? Tem que ter um tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos. Eu acho que a base de tudo não é a família. Então, mas eu trabalho para manter a família. Não adianta você trabalhar muito para manter a família e você não ter tempo para sua família. Você está numa contramão. E ele trabalha, ele dá o luxo
Isso. Bom apartamento, boa casa, a mulher vai pra academia, melhor unha, cabelo, mas ele não está lá com a mulher. Pronto. E se você perguntar, agora eu falo, né? Minha esposa sempre conversa muito sobre isso, né? Ela dá curso também na área de para mulheres e tal. Tem um curso muito bom, Mulher Única e assim por diante. E como casal também, Casados para Sempre, outro curso, né? Que a gente dá do MMI, que a gente ministra, já ministrou muito. E aí a gente pergunta assim, para as mulheres, são unânimes em responder. Fala, olha, o que você prefere? Ter tudo e não ter o seu marido? Unanimemente elas respondem. Eu falei, não, se pudesse ser os dois seria excelente, mas se for para escolher, eu prefiro ter o meu marido. Sim. Não é isso? Batalha-se junto, conquista-se junto. Lógico. Sabe? Então, assim, a mulher, não é que a mulher não quer que o marido trabalhe, não é isso, mas assim, tem que ter o tempo para dedicar ao relacionamento. Mas muitas vezes eu penso que deva, né? Existir alguém para dar esse puxão de orelha e falar assim, o que você está fazendo da sua vida? Isso aí. O que você está fazendo com o seu tempo? Isso Às vezes aí. a pessoa não enxerga, ela está no olho do furacão, ela está vivendo ali de uma maneira até autômata, robótica ali, né? Isso. Trabalho, vai para casa dormir, daí tá mais trabalho, ou seja, a atenção zero e alguém tem que fazer esse papel, porque a pessoa às vezes não enxerga. Isso, de forma respeitosa, mas eu falo, sabe, eu tenho autoridade para isso. Falo, sabe, não preciso nem falar que é redundante falar que eu quero bem. De novo, então trabalho voluntário, ninguém faz um trabalho voluntário desse se não quiser o bem das pessoas. Exato, né? exato. Não, sabe, essa doação, o nível de doação é muito, muito alto, né? Dessa questão altruísta. E nessa sociedade nossa tão competitiva, né? Não é? Rareiam as pessoas, né? Que se dispõem. Por isso que é vocação, sacerdócio e... E aí as pessoas aí depois, ó, por exemplo, esse caso, né? Eu me lembro que depois vê a pessoa bem, sorrindo, passou aquele momento de turbulência, né? Esse deve ser o momento bom da coisa, né? Isso. Olhar para algum tempo atrás e falar, nossa, né? Isso, é gratificante. Isso. E aí eles nos abraçam diferente, sabe? O abraço é mais apertado. Parece que é uma maneira de dizer obrigado. Porque a experiência fica, né? Isso torna a pessoa mais forte. Falar, não, quando Isso aí. eu posso até pensar que tudo está perdido, mas eu já me recuperei uma vez. Isso aí. Isso acho que fortalece, penso eu. Fortalece, não, sim. E outra, eles falam pros outros, né? Aos outros irmãos de farda e tal. E assim, não, e outras pessoas também, quer dizer, tantos detalhes. Ele pede uma oração simples, chama a parte, fala, preciso de uma oração nessa área, por essa causa e tal. A gente ora e depois... Tempo depois a gente encontra e fala, nossa, o senhor não sabe aquele momento, como o Bernardo falou agora, né? Isso não nos deixa orgulhosos, não, a gente sabe que é tudo para a glória de Deus. Mas aí chega e fala, o Mike fala, olha, puxa, deu tudo certo, graças a Deus, nossa, eu agradeço. Então, eu falei, eu não fiz nada, cara, eu só orei com você, a fé é sua, né? Então isso nos motiva a continuar. Sensacional. E estivemos em momentos difíceis, né? Quantas pessoas, né, já não devem ter sido ali. Sim. Eu mesmo fui no gabinete do capelão numa Sim. situação que eu estava passando. Sim. A nossa situação, né, que a gente lutou aí por 3 anos. E eu falei, cara, tá difícil, tá complicado. E o pastor me abençoou com uma oração, onde ele citou o Salmo 40. Pastor, a pergunta é, e a cura? Tem cura? A nossa tropa, as pessoas que estão nos ouvindo, que hoje, às vezes, caiu nesse vídeo no YouTube, tá com um pensamento ruim, tá pensando em desistir. Qual é o caminho que a gente tem para essas pessoas? Olha, o caminho é Jesus, né? Não tenha dúvida, independente de religião. Eu sempre falo isso também, né? Falo, pode ser qual for a sua religião. Se você procurar Cristo Jesus, inclusive eu disse ontem isso na PF, falei, olha, o caminho, falei, Deus é para todos. Tem alguns que querem fazer de Deus como querer exclusividade de Deus. Não tem como ter exclusividade de Deus. Deus é para todos. Agora, lógico, todos aqueles que se aproximam dele. Pastor, essa é a diferença. Não pode ser ciumento? Não, Tem que não pode. dividir? Tem que dividir. Tem que dividir, sabe? Não pode guardar para si a bênção? Não, de maneira nenhuma. Então eu falo isso. E aí, interessante que os olhos das pessoas enchem de alegria e de confiança, Bernardo. Quando você fala isso para todas as pessoas, seja qual for a religião que professe, sabe? Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. É para todos. Agora, nem todos se aproximam dele. Aí a receita é essa. É se aproximar dele. Eu falei ontem isso, eu falei sobre a parábola do publicano e do fariseu, né?
Um fariseu batia no peito, chamava o publicano de miserável, né, de ladrão e tal, e o publicano vai orar, batia a mão no peito, um sinal de arrependimento, e dizia: "Sê propício a mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador." E aí Jesus conta essa parábola e no final ele sempre tem um desfecho. E ele pergunta: quem, na verdade, desceu do monte, do templo, é justificado, né, na justificação, não foi o fariseu, que seria o santo, o religioso, o bonzinho aos olhos de muitos, mas o publicano. O publicano era roubador, roubava das pessoas muitas vezes mais, dava uma parte a Roma, ao Império Romano, e todas as demais, o que sobrava, ficava tudo para ele. Era isso que Mateus fazia, era um coletor de impostos, era um publicano, era mal visto pela sociedade judaica, pelos judeus, né? Então, é isso, quer dizer, é a humildade de se aproximar de Deus, falar, eu sou. E aí eu disse isso, eu falei, todos nós somos pecadores. No caso ali da parábola, o fariseu não tinha por que se exaltar. Não tinha por que crescer em cima dos demais, publicanos e assim por diante. Por quê? Porque todos nós, inclusive a Bíblia diz, porque todos pecaram, e falando do pecado original, Adão e Eva, e destituídos, separados estão da glória de Deus. Por isso Jesus teve que vir, né? Então é isso. Então ele chama a todos. O evangelho é para todos, ele chama a todos, a capelania é para todos, sabe? O amor que nós temos para dar para as pessoas é para todos. Eu não faço distinção, eu não pergunto qual é a religião, eu simplesmente abraço. Eu fico muito feliz quando eu termino, eu faço ali o momento, né, do momento com Deus. Então eu oro. Eu não fico pedindo necessariamente as pessoas abaixar a cabeça e fechar os olhos, deixa as pessoas à vontade. Mas quando eu abro os olhos, eles estão ainda com os olhos fechados e alguns fazendo o sinal da cruz. Por que eu fico feliz com isso? Porque eles entendem que ali está uma figura de um sacerdote, que não é um padre, mas é um capelão. Eles sabem que eu sou pastor, mas eles estão comungando comigo. Há um entrosamento, sabe? Há uma comunhão entre nós, através da palavra. E eles estão recebendo, eles estão fazendo o sinal da cruz. Cara, eu fico tão feliz. Falo, olha, recebeu. Deve ser magnífico. Isso. E eu também presencio isso. Está na preleção ali. Uhum. O pastor que vai lá, que é um voluntário, ele faz e tem pessoas que fazem um sinal de respeito, né? Isso. De falar assim, estou recebendo esta palavra. Isso aí. Esta bênção, né? Esta glória. Inclusive, isso nos faz remeter àquele filme, cara, que agora eu não vou me... Até o Último Homem. Lembra desse filme? Sim, fantástico. E fantástico. Era uma pessoa que se recusava a pegar em armas, ele orava pelas pessoas, o poder da oração. Isso, aí foi pra guerra. E foi pra guerra. Uhum. E onde que a gente chega nesse contexto que o espiritual ele está alinhado com o psicológico? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E assim, eu estava falando também pro doutor assim, o seguinte, nós entendemos capelania que o homem, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Isso é inegável. Corpo, alma. Agora é biopsicossocial, né? Agora fizeram uma atualização aí. Mas não importa. Corpo, alma e espírito. Então eu costumo dizer assim, a capelania fala, o corpo o médico cuida, certo? Alguma doença, enfermidade, o médico lá da PM vai lá e tal, beleza. A alma, o psicólogo, o psiquiatra, né? O que é psíquico e tal, cuida, joia. Mas e o espírito? O nome já diz espírito. Se é espírito, é espiritual. Espírito, na teologia, é a parte que se comunica com Deus, é onde nós temos a intuição, né? O que é imaterial. Esse é o espírito, né? E assim, e o que te faz a conectar com Deus? Que chamam da espiritualidade, né? Que seja. Mas é através, cara, de uma prece, de uma oração, da leitura da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, né? É isso. Não quer dizer, o espiritual, essa questão do espírito, é com a capelania, é com o sacerdote, aqueles que têm essa figura que vão levar isso diariamente, semanalmente, né? Até as pessoas. É isso. Então, essa questão, e parece que as instituições, né, aqueles que são líderes nas instituições, seja nas forças de segurança, seja nos hospitais, seja nos presídios, a gente vai ao Romão Gomes também, né? Eles entendem isso. Só contar uma coisa com relação a isso, por exemplo, na hospitalar,
capelania hospitalar, que também entra o HPM, certo? Estou falando também da PM. Na hospitalar, o capelão que tem a sua credencial, que é capacitado, ele não é impedido de fazer a visita religiosa. Por quê? Eu falo isso nos cursos que eu ministro. Porque, assim, há uma pesquisa mundial, já não é de hoje, dizendo o seguinte, pelo lado da ciência. Quem gosta da ciência, né? Sou da ciência, então tá, vai a ciência para você aqui. Então diz o seguinte, que o tratamento convencional que uma pessoa, que um paciente recebe ao entrar no hospital, seja qual for a sua enfermidade, ele tem uma resposta por si só, certo? Química que ele ingere e tudo mais. Muito bem. Mas esse tratamento associado à visita religiosa, a pessoa que vai ali fazer uma prece, que vai fazer uma oração, a resposta a esse tratamento associado a essa visita é muito mais eficaz. E aí tem outra pesquisa que diz assim, só do fato de nós abaixarmos a cabeça e cruzarmos as mãos, diz que a quantidade de sangue no córtex aqui aumenta sensivelmente. Então, ou seja, por quê? Porque o corpo entende que que essa prece que nós vamos fazer vai fazer bem para nós, vai nos elevar a Deus, entende? Então, quer dizer, você vê que é cientificamente comprovado. Então, eu digo assim, por isso os hospitais não impedem, porque sabe que o paciente tem uma boa chance de ficar bom. Se ele ficar bom, sair logo, o leito vai vagar. Para o plano de assistência médica é ótimo, porque ele não vai ficar lá, né, sendo tratado e consumindo. Para o próprio paciente, porque quem não quer ser curado, quer melhorar, né, ter essa esperança. E para os familiares dos pacientes. Então é comprovado cientificamente. Né? É comprovado cientificamente. Não impede, cara. Eu entro em qualquer hospital, inclusive o HPM, né, me identificando devidamente. Se for qualquer hospital, UTI, qualquer dia, qualquer hora. Eu chego, apresento minha credencial, falo, vim fazer uma visita religiosa. Às vezes eles nem pedem credencial. Fala, qual é o quarto que o senhor vai? Qual é a pessoa que o senhor vai visitar? A pessoa tal. Tá bom, o senhor pode ir lá. Resistência zero. Zero. Isso é bom. Zero, Isso é muito doutor. bom. Zero. É um reflexo aí de que a gente, ainda que se lentamente ou não, mas nós avançamos nesse sentido, né? Tudo tem que avançar, a gente não pode ficar estático, né? Havia resistência, por exemplo, na relação. A gente sempre fala, né? A nossa rotina não adianta, né? A polícia não sai da gente. Mesmo eu tendo saído dela, ela não sai da gente. Então, havia resistência com relação assim, a relação com a imprensa. Havia resistência na polícia com relação à relação com os advogados. E não pode ser diferente. Aliás, é uma prioridade, que eu diria até, se não mais importante, mas está muito no mesmo nível. Essa relação ela não tem que ter obstáculo nenhum. Eu acredito nisso, não é científico, não é nada. Eu creio que quem é que vai rejeitar? Eu vim aqui te passar uma palavra. Mas qual a sua religião? Eu creio que essa abertura, né, esse avanço, ele só tem que ser celebrado. Verdade. E está avançando, né? Está avançando. Demais. Quais são as unidades que o senhor hoje está atuando na Polícia Militar? Então, Polícia Militar. Está na Guarda também, né? Na Guarda também, mas na Guarda mais de forma pontual, né? Estava falando aqui que a Guarda ainda não tem uma capelania definida, sabe? Então, eles estão avançando, estamos conversando, na verdade, né, sobre a capelania, como estruturar melhor. Mas na Polícia Militar eu estou no M2, que compreende o 3º Batalhão, né, que o Bernardo faz parte, o 12, o 12º e o 46º, que é na região do Ipiranga ali. Um efetivo de mais ou menos 1.800 policiais militares e numa área nobre de São Paulo, né? Pega uma parte nobre ali, Jardins, Moema e Vila Mariana, assim por diante. Pois é realmente uma missão da maior relevância, né? E, como eu disse, na PF também há 5 anos, né, na superintendência da PF, e nós temos uma alegria, uma grata alegria, né, de poder levar ali uma mensagem também. São mais resistentes, né? Porque a gente discutiu sobre isso, né? A disciplina militar, ela, de certa maneira, né, a hierarquia, a disciplina ali, ela dá uma direcionada, ela impõe, né? Sim. Agora, quem não é militar talvez seja mais
Não tem essa cultura, né, da capelania, né? Não sabe necessariamente nem o que é um capelão. É um trabalho de formiguinha ali no início ali, né? Mas graças a Deus nós já temos uma boa penetração. Nós assim, eu entro em vários lugares acompanhado mesmo de próprios agentes e delegados, sabe? Nós já estamos no quarto delegado superintendente da PF já. Sempre nos apresentamos na troca, como a gente faz, né, na PM, quando troca o comando. A gente vai lá, fala, olha, eu sou o capelão Joanã, nós estamos aqui já há tanto tempo, doutor, há vários anos, e o trabalho é esse, levo o Coronel Terra comigo, né? Falo, olha, não falamos de religião, tal. Então, assim, eles... Só para contar, quando nós chegamos a primeira vez, que nós falamos sobre o trabalho, o Coronel Terra levou as pesquisas que eu disse que foram feitas em campo, né, e tal, para saber a aceitação da tropa de oficiais comandantes. Levamos tudo com alguns livros também que falam sobre o projeto Polícia e Igreja. O delegado ouviu atentamente. Eu já fiquei inquieto, aquele homem ouvindo o Coronel Terra falar por vários minutos. Eu falei, gente, esse cara tá muito quieto. Eu pensando, né? Aí terminou de falar o Coronel Terra, ele falou assim: nós precisamos de toda a ajuda que vocês puderem nos dar. Se esse é um case de sucesso na PM, vai ser bom para nós. Os senhores têm total liberdade aqui. Vamos começar logo esse trabalho para ontem, que nós estamos precisando. Cara, eu fiz aquela cara sua lá. Eu falei, nossa. Nem tava nem preparado. Você entendeu? Eu não pensei, Marco, que a abertura fosse tão grande. Mas foi porque, devido à necessidade. Isso quer dizer, né? Entendeu? A necessidade, ela tá no ar e às vezes tá faltando aquele primeiro passo, né? Todo mundo sabe dos tempos que nós estamos vivendo, né? Isso. Mas às vezes o que tá faltando é aquele... É o espírito da coisa. Aquele pontapé inicial ali. Então a receita do bolo é essa: seguir a Cristo e procurar uma ajuda psicológica. Exatamente. Que hoje na polícia já temos, né? Já os CAPs, os NAPs, né? Sim, mas às vezes é outra realidade, né? O pessoal sabe. Às vezes, por exemplo, o policial, talvez para se abrir, para falar tudo que ele está sentindo diante do... Mesmo que seja pessoal do CAPS, mas às vezes é o seu superior militar, às vezes há uma certa resistência, né? Não estou falando, estou chovendo molhado, todo mundo sabe disso. Então, assim, já com capelão não, sabe? Por exemplo, já que você toma liberdade, que você mesmo falou aqui, você não foi me procurar quando você precisou à parte no gabinete? Sim. Então, quer dizer, eu não sou seu superior hierárquico, eu sou a figura de um sacerdote, né? De um irmão em Cristo. A gente procurou um sacerdote, exato, né? Você pode chegar ali e abrir seu coração, você sabe que não vai ser punido por isso, você sabe? Você pode demonstrar, às vezes, está tremendo, está tomando algum remédio por conta própria. Não, chega e fala, procure alguém, uma ajuda, um capelão, fala, capelão, à parte, eu quero conversar com você no seu gabinete, né? Vamos lá. E lá você fala, e lá você pode falar. E aí a psicologia diz que quando nós falamos, os ouvidos mais próximos são os nossos. Quando a gente falar é terapêutico, gente, é libertador. Quando falamos, nós ouvimos e começamos a entender um pouco sobre a nossa dor e sobre a nossa depressão, se for o caso. Depressão e ansiedade, que é o mal do momento. E estresse, né? E estresse. O estresse também, quer dizer, o seu nível de estresse, acabamos de falar aqui, é tão alto que a sua mente fica muito acelerada, cara. Né? Ela não descansa, você vai dormir. Às vezes você vai dormir e não consegue dormir. Por que você não consegue dormir? Porque você está estressado. Exato. É tanta coisa, né? A gente então, não para, né? Exato. Você consegue relaxar. O corpo sente. Sem dúvida. A conta vem. Se os senhores me permitem, eu vou falar para você que está nos assistindo que a gente de segurança pública, principalmente meus irmãos da Polícia Militar, né? Eu quero, inclusive, prestigiar aqui a presença de um grande amigo meu que está aqui, Soldado Thales. Obrigado por vir nos prestigiar, irmão. É meu amigo há muito tempo, já trabalhamos junto, na rua. Né, irmão? E é um cara que é sensacional, é um grande apoiador do nosso trabalho, é um grande amigo. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Você me emociona com a sua presença aqui, meu irmão. Porque você é um dos meus. E esse aí eu digo que é bernardiano roxo, né? Opa! Dessa cor aqui. É isso aí. E é uma satisfação imensa tê-lo aqui, tá bom? Eu agradeço. Gabi, Paloma, por vocês estarem aqui. É importantíssimo para mim vocês estarem aqui, tá bom? Esposa do pastor e o nosso irmão Fábio, que está em todos os papos bernardianos aí, fazendo as edições. Você que está nos ouvindo, bateu aquela tristeza, aquela ansiedade, aquela depressão, liga para o teu melhor amigo, liga para o teu pastor, para o teu padre, para a tua religião. Um capelão, né? Que está presente. Busque ajuda.
Porque é muito triste você perder alguém para a própria mente dele. Verdade. Não é verdade? Uhum. Já é triste perder um irmão para um acidente de trânsito, como perdemos recentemente, para um homicídio. Né? Busque ajuda. Porque às vezes você se mata por dentro e muitas vezes você se mata perdendo o teu casamento, o teu relacionamento. Às vezes você pode estar com uma esposa bacana, um marido bacana, e aí por causa de problemas seus, você desconta em casa e acaba perdendo a pessoa que está contigo. Então, não se mate por dentro. Procure ajuda, sempre. Psicológica, espiritual. O Papo Bernardiano está aberto para você também. Estamos nas redes sociais aí para quem quiser conversar com a gente. Certo, Marco? Opa, porque nem sempre a gente está inteiro. Mas para ajudar pessoas, a gente está inteiro. Né? Porque o sacerdócio do ser humano é servir. Isso. Como diz a palavra. Você tem fé? E as tuas obras, onde estão? Isso. Não é verdade? Então a gente se aproxima agora daquela parte muitas vezes, que você não concluir, gosta. Né? Aquela parte que eu não gosto, mas para concluir, muitas vezes nós não estamos bem, mesmo conosco. Mas a gente tem uma reserva de energia para dar uma palavra amiga para alguém que está perto da gente. É verdade. A gente sempre tem, né? Porque é verdade. parte da nossa vida. Você, por exemplo, você pode estar num bom dia, mas você vai ter que fazer o seu trabalho por dever de ofício ou por obrigação. Você não vai acolher um amigo para trocar uma ideia, para bater um papo, mesmo que você não esteja bem naquele dia? E eu acho que nós, como seres humanos, temos maus dias. O senhor deve ter um ou outro dia ruim, mas eu duvido que o senhor não vá. Eu não estou bem hoje, vamos conversar amanhã, duvido. Olha, eu, na minha profissão, muitas vezes eu tô ali, né? Mas a gente vai ter que dar aquela palavra ali que vai dar uma motivada, enfim. Então, dentro deste contexto aí... E saber, né, que a vida ela é agora e temos a eternidade inteira aí pela frente para resolver as coisas. Exato. Né? Não se entregue, não ache que um problema... Porque todos os problemas são difíceis. A nossa dor sempre é maior que a do outro, né, pastor? Exato. Às vezes você fala, isso aí não é nada, a minha dor é maior que a sua. É verdade. Não é verdade, pastor? É isso mesmo. Mas... Mas todas as dores importam, não é? Seja o que for, cada um tem a sua dor. Eu queria dizer também o seguinte, que eu recebo também muitas pessoas também, não necessariamente das forças, mas enfim, aconselho muitas pessoas e nessa questão da depressão. E o que eu saberia dizer sobre isso, sabe? É algo assim... as pessoas têm problemas, têm situações difíceis que chateiam, têm dores emocionais, mas o que eu percebo em todas elas é que chega um momento, e é por isso que eu entendo que seja tão difícil naquele momento do tentante, como disse lá o Major, né? Major Diógenes. Ok, tem esses problemas, mas aí, sabe, tem um momento que vai ficando mais crucial em que, e aí entra a questão espiritual, em que a pessoa vai ouvir dentro de si mesma uma voz dizendo assim, por causa dos problemas, por causa das situações, por causa das dores, vai ouvir dizendo assim, você não vale nada. Exato. Ô Bernardo, quantas vezes eu já ouvi, eu não quero mais ouvir, inclusive, áudios de Mikes que estavam para tirar sua própria vida. É triste demais. Mas foi bom porque e dá para fazer entender um pouco isso. Então, geralmente as pessoas vão dizer chorando assim, olha, eu sou um lixo, eu não valho nada. A minha família, às vezes vai dizer, eu envergonho a minha família. Ou às vezes vai dizer, a minha família, os meus irmãos de farda não me amam. Quem diz isso para a pessoa? Quem fala isso na mente da pessoa? Entende? Então eu penso assim, é um conjunto. Olha com que as pessoas... É forte, é muito forte isso para lutar sozinho. É o que você acabou de falar. Tem que pedir ajuda. Porque aí os problemas que as pessoas têm, vai ainda por cima, temos essas vozes que são, que são negativas, que vêm para destruir as pessoas. Nós sabemos de onde elas vêm, não vem o caso aqui. Mas aí, em cima disso, a pessoa vai tomar aquela decisão que aí vai durar uma eternidade. E finalizando, recente tivemos a perda de um cabo que foi para inatividade. Ele estava com o celular
falando com um colega da Civil, e aí ele dizendo assim, olha, não está dando mais, e o colega tentando animá-lo. Não, não é isso não, irmão. Vai dar certo. Não, olha, agora você está em atividade, agora você pode fazer um monte de coisa. Tinha planos de ir para a Europa, tirar a cidadania. Não, vai dar certo. Falou, irmão, não sei se vai dar certo não. Ele saca, enfim, pau! E o telefone fica para cima. Isso a gente viu. Você entendeu, não? Eu acompanhei quantas vezes eu orei com aquela pessoa. Eu sei quem Você me contou, inclusive. Te falei, né? Exatamente. Pronto, te falei. Então, assim, sabe, a dor emocional é muito forte, mas o que eu queria dizer, tem saída. Tem saída. Ninguém é um lixo. Ninguém é uma, sabe, escória da sociedade. Não, Deus não nos vê assim. Exato. Tanto não nos vê assim que Jesus morreu na cruz do Calvário pelo mais vil pecador. Ele disse, eu não vim salvar, eu não vim curar, eu não vim para os sãos, eles não precisam de médico, eu vim para os doentes. Mas tem que ter alguém para falar Não isso é? no ouvido dessa pessoa. Exato, mas é isso que nós estamos dizendo, Exato. como você disse, pela abrangência aqui, sabe, do canal. Quantas pessoas, policiais militares, agentes de segurança estão ouvindo a gente e já passaram por essa situação e estão passando agora, quem sabe. Tem jeito. Não sou eu que dou, tem não. saída. Ó, é ele, nós Tem apenas saída. somos agentes. Somos instrumentos, na Instrumentos. verdade. Exatamente. A gente se emociona muito com as palavras que o senhor sabiamente diz, né? É um cara de um gabarito incrível. Sou seu fã, né? Mas a gente deixa esse recado para quem está nos assistindo hoje. Eu tenho certeza. Lembra quando a gente iniciou o projeto? Eu sempre falei assim, se uma pessoa assistiu o Papo Bernardiano, uma apenas, e ela falar, poxa, é mesmo. Valeu toda essa estrutura que temos aqui hoje. Verdade. Certo, doutor Marco? Total. E a gente chega na parte que o doutor Marco mais detesta do programa, que é a parte que eu tenho que falar. Não, veja Estamos só. encerrando mais um Papo Bernardiano. As minhas considerações finais hoje elas vão em forma de confissão. Eu me peguei, eu vi que é uma filmagem, eu peguei no meu aparelho algumas vezes aqui, dá até a impressão de que é um desprestígio ao nosso convidado, você não está atento ao que está conversando, ao que está discutindo, mas na verdade eu não queria esquecer de abordar uns tópicos que eu estava preparando para esse exato momento aqui hoje. A gente sempre conversa, né? Hoje vai ter, vamos gravar, vamos fazer, e Vamos você jantar. vem com uma expectativa formada que talvez ela possa não corresponder à realidade. E eu falei, pô, vai ser um assunto pesado, saúde mental, né? É um negócio meio complicado de falar, suicídio, essas coisas todas. Falei, vai ser pesado. Mas eu confesso, eu saio bem melhor do que eu cheguei. Eu me sinto leve, apesar do assunto da seriedade, talvez um pouco do meu momento pessoal, isso é muito particular também. Mas é um dia bem diferente. Como é importante esse trabalho, quer dizer... Parece que a gente falando de outras vidas, mas mexeu conosco, mexeu comigo. E foi um dia que era para ser um peso, é um assunto pesado, não podemos fugir dessa realidade. Sim. Mas o que eu tenho a dizer... Parabéns a você mais uma vez. Você tem um dedo... tem gente que tem dedo podre. Não, você tem um dedo... Tinha que ser hoje, tinha que ser agora. E a semana inteira a gente conversou sobre isso. Você continua muito feliz nas suas escolhas. Da sua elegância nas aqui suas hoje. Escolhas. Né? Porque para mim você é o advogado mais elegante que temos nesse país. Como é que você pode ser tão elegante? Para com isso, vamos resolver. Eu vou comprar roupa. Nós não temos contrato mais em vigor. Acabou, filhão. Acabou aquilo lá. Pode ser sincero. Não, mas eu tô falando sério. Não temos contrato em andamento. Acabou. Às vezes eu vou na loja, eu pago até 500, 600 reais numa camisa, mas eu não consigo ser tão elegante quanto você. Pronto. Ele desvia o foco. Mas obviamente que a gente prestigia totalmente o nosso convidado. Pastor Joana, a gente está encerrando. E eu gostaria muito das suas considerações finais para o dia de hoje. Olha, mais uma vez eu quero dizer que nós estamos sempre à disposição, como já foi falado aqui. Para nós foi um prazer, uma alegria estar com você aqui, viu, Bernardo? Com o doutor Marco também. Muito obrigado. A honra é toda nossa, né, de estar aqui, através do seu canal, nos dar a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho, o que nós fazemos no dia a dia, da nossa paixão, da nossa, satisfação. Por exemplo, eu ia dizer no começo, aqui eu ensaiei para dizer, até esqueci, mas aqui, por exemplo,
exemplo, já passaram pessoas ilustres, entre elas eu quero destacar a secretária Elza, não é? Que foi já ex-comandante da Guarda Civil, uma mulher honrada, uma mulher que eu tenho um apreço, um carinho muito grande por ela, né? E eu estar aqui, para mim, então, é gratificante, é uma alegria. Eu não posso encerrar sem antes deixar aqui um presente do Pão Diário, né? Nós distribuímos pelos PMs de Cristo, e esse Pão Diário são 170 escritores nesse contexto aqui das forças de segurança. Todos os anos cada igreja compra uma parte e nós entregamos gratuitamente para todos os policiais militares. Então eu passo as suas mãos aqui, já deste ano. Extremamente agradecido. Nós temos aí, como somos um dos escritores, nós temos aí também algumas notas, tá? Vou deixar aqui também para você, olha, Marcos, tá? E um outro aqui também que é de sargento, para você presentear quem você quiser aí. Isso aqui vai para o sargento. Pronto. Tá aí, isso aqui, ó, vou até falar, tá isso aqui eu vou levar pro Sargento Andres, no CPM2, meu grande irmão Sargento Andres, que hoje está no GT do CPM2. Sim. E esse é o material que a gente distribui, né, para os 365 dias do ano aí, levando uma palavra de conforto diariamente aí, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Pastor Joanã, eu só tenho a agradecer a sua presença. Acredito que, como todos os demais convidados, vamos ter uma parte 2, né? Sem dúvida. E seja prestigiado pela nossa caneca do Papo Bernardiano. Muito obrigado, já ia perguntar. Linda caneca, vai para minha coleção. Nos bastidores iremos assiná-la, né? Que a gente está com um tempo curto hoje. Joia. Vai numa caixinha aí. Muito legal. Seja... Sem caneta hoje. Isso aí é um projeto do meu irmão, do meu marqueteiro Igor, né? Muito bonita, viu? Muito bem elaborada. Ele que nos criou, né? Linda. E eu fico extremamente lisonjeado, agradeço. Marco, agradeço a tua presença mais uma vez, tá bom? A gente... você sempre falou para mim que eu precisava manter o nível alto do Papo Bernardiano. E cada vez ele se eleva. Dedinho de ouro, não tem dedo podre não. Né? Você se supera a cada dia. Parabéns. E é nessa visão que temos que a gente vai criar em algum momento um Brasil melhor. Amém. Para toda a nossa sociedade, para nossas mulheres, né? Que é a nossa bandeira, né? A violência doméstica. Para ajudar nossas mulheres em violência doméstica, as nossas crianças também, e a todos, né, que são detentores de direitos no nosso país, tá bom? Então, te agradeço muito, pastor Joanã. Eu que agradeço. Marco, mais uma vez, e a gente encerra mais um Papo Bernardiano aí com a graça e honra e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado bem. por esse dia. Muito obrigado, Marco.